projeto do Florinda Cast surgiu de uma sugestão do meu marido, no caso você, e rapidamente eu já gostei da ideia, já abracei a causa, já fui planejando como eu faria, que formato seria, qual nome eu daria para o projeto. Esse projeto é exclusivamente para mulheres, mas é claro que a gente abre uma exceção para os homens também. Por que eu escolhi fazer isso para as mulheres? Primeiro que as mulheres me inspiram. Eu acho que elas são fortes e ao mesmo tempo delicadas. E eu sou uma admiradora das mulheres. Então eu quis fazer um formato exclusivo para elas, porque eu acredito que existem muitos temas que podem ser explorados, que podem ser discutidos e que podem ser aprendidos pelas mulheres. E eu quero proporcionar isso, eu quero facilitar isso. Para escolher o nome, eu pensei num nome que ao mesmo tempo fosse divertido e também amável. E eu acredito que o Florinda traz essa diversão quando a gente lembra do seriado do Chaves. A dona Florinda, ela era bem divertida, ao mesmo tempo que ela era brava, ela era também trabalhadora, apaixonada e traz essa diversão. E amável porque Florinda significa flor ou aquela que floresce. Eu achei esse significado muito bonito e eu quis trazer isso. Diversão e amabilidade também. A minha expectativa com o podcast é inspirar mulheres. Eu sei que todas nós temos histórias inspiradoras e encorajadoras e eu quero trazer a oportunidade de mulheres contarem as suas histórias para inspirar outras mulheres. Uma mulher encorajada, uma mulher inspirada, ela inspira outras mulheres, ela inspira homens, ela inspira crianças, ela inspira onde quer que ela passe. Eu investi muito carinho e dedicação nesse projeto. Eu espero que ele seja uma bênção na sua vida e que ele possa te inspirar a florescer. Olá! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Florinda Cast, um podcast que recebe mulheres que inspiram outras mulheres com as suas histórias. Hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso estúdio uma Florinda que transmite uma paz para a gente quando ela fala, tão atenciosa, ela resplandece a luz de Deus na vida dela, é vendedora, uma empreendedora, mãe, esposa, uma querida. Beatriz Correia, seja muito bem-vinda, Bia. Obrigada, boa noite, Joyce. Muito obrigada, tá, pelo convite. Quero dizer que me senti muito honrada pelo convite de estar aqui hoje, tá? Muito feliz mesmo. Muito obrigada de coração, viu? É recíproco, porque eu também estou me sentindo muito honrada e feliz de receber você aqui. Como eu falei para você, eu faço festa quando eu recebo um sim de quem eu quero que esteja aqui comigo. Eu, Pode eu me falar. senti tão feliz de estar Que aqui bom. hoje que eu quis até te presentear com as Gente, flores, tá? Bia. Para você. Gente, eu vou chorar, pode chorar? Pode. As flores é porque eu penso assim que, como é a Florinda Cast, né? Eu trouxe as flores para representar, porque seu estúdio é lindo, muito lindo mesmo, tá? De parabéns, você tem muito bom gosto. Que bom. E quando você fala na sua introdução, e que eu assisti os outros podcasts, eu vi você falando sobre a Dona Florinda, né? Que é uma série do Chaves que eu também gosto muito, assisti, assisto até hoje junto com os meus filhos. Mentira! Fiz aniversário da minha filha de 2 anos com o tema do Chaves, Que legal! tanto que a gente gosta. E aí eu trouxe as flores, que eu acho que representa esse seu trabalho fantástico, maravilhoso. Tá de parabéns, viu? Gente, tô emocionada, Bia, E as obrigada. orquídeas é porque é a minha flor preferida. Então, Legal. eu trouxe o que eu gosto para você. Gente, eu amei, achei linda. Fiquei emocionada de verdade. Linda, olha isso, gente. Mostra Eu na amo sua essa câmera. cor. Mostra na sua câmera. Fica mais pertinho, né? É. Fala pra mim se qual ângulo aí fica bom. Deu? Chega lá mais perto de você. Mais perto. É. Aqui? Isso. Olha que linda. Eu amei essa cor. É tão delicada. Ai, gente, amei. Que bom que Fiquei você muito gostou, feliz. fico feliz. Só gostei, eu amei. E antes da gente começar, você vai dar uns recadinhos pra gente.
Boa noite, meninas. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Boa noite. Boa Toda noite, mulherada aí que Luciano. está nos assistindo. Eu acho que acho que uns 90% de quem assiste deve ser mulher, né? Mas tem meninos também assistindo. Tem também? viu? Então um Sei. abraço pra rapaziada que tá aí assistindo a gente. Uhum. Hoje, minha digníssima começou 2 vezes o programa, né? Saiu sua voz começando antes Foi? de. 2 vezes. Saiu sua voz antes de transferir Eu a fiquei câmera. agoniada pra começar logo. Mandar um abraço aqui para nossa equipe que sempre tem nos atendido muito bem, muito rápido, da Antec Telecom. Internet de qualidade é Antec Telecom. A nossa internet aqui do estúdio é Antec Telecom, a nossa internet da nossa casa. Hoje, inclusive, a gente deu um pipininho lá, Foi. mandei só uma mensagem rapidinho, os meninos chegaram, resolveram nosso problema. A internet está chegando com muita velocidade, principalmente aqui, para subir as lives, para o download também é excelente. Um abraço, Bruno e toda a equipe da Antec. Muito obrigado pela parceria de sempre. E você se esqueceu de um recado muito importante. Deixa eu me Você redimir. sempre esquece do recado. Eu tenho TDAH. Eu tenho Ainda tenho bem que tem pontos essa para desculpa gastar do aí. TDAH, Bia. Pessoal que está nos assistindo, não saia dessa live sem deixar o seu like e se inscrever no canal. Se inscreva também no TakeCast, porque a Joyce também nunca pede para se inscrever no TakeCast. Se inscrevam no TakeCast. E cobrem o Luciano para começar, para Pra voltar. continuar o TakeCast, né? Tá bonito. Nós vamos voltar agora. Já passou aí, nós estávamos muito agoniados com muito trabalho, mas agora vamos dar mais tempo. Vamos voltar com o TakeCast aí e trazer a rapaziada aí para estar falando coisas que ajudarão as pessoas, que é o intuito dos nossos podcasts, inclusive. Exatamente. Inclusive aqui hoje eu acredito que vai sair muita coisa que vai ajudar muitas mulheres que estão nos assistindo em casa, viu, Bia? Sempre sai, sempre acontece. O intuito maior do Florinda Cast e do TakeCast é ajudar pessoas e ajudar, inclusive, a levar o mais importante que a gente tem de valor na nossa vida, que é Jesus pro coração das pessoas. Amém. Que Esse é o lindo. nosso objetivo. Muito bem. Recadinhos dados. Bia, ai, Bia, felicidade de estar com você aqui, conversando com você, porque assim, eu te conheço mais numa versão vendedora ali, né? Uhum. E você sempre me recebe com muito carinho, com muita atenção, muito cuidadosa, delicada. Nossa, eu amo comprar de você. E é bem prática também, porque a gente parece que só anda na correria, É né? verdade. Aí liga, Bia, você tem isso, aquilo. Aí eu chego lá, passo rapidinho, pego e volto. Mas assim, você é uma mulher que, embora o contato seja muito pequeno, você é uma mulher que a gente já identifica assim, essa mulher é uma mulher de Deus, essa mulher é uma mulher diferente. Amém. Ela passa uma mensagem poderosa através da vida dela e é diferente. A gente vê uma luz de Deus em você mesmo. Amém. Então, você é uma mulher inspiradora para mim. Você não está aqui por acaso, com certeza. Você não está aqui por acaso. Amém. E eu tô por isso muito feliz de receber você aqui. E aí, pensando no que nós iríamos conversar, eu falei assim, gente, porque para cada convidada a gente pensa assim uma pauta, né, diferente. E quando eu pensei em você, não imaginei da gente começar conversando, a não ser como foi o seu encontro com Deus. Eu falei, eu preciso saber como foi o encontro da Bia com Deus, porque você exala esse perfume de Deus na sua vida fortemente. Uhum. Então me deu curiosidade de saber como que começou a sua caminhada e como tem sido a sua caminhada até aqui com o Senhor. Então, olha, em relação assim à minha caminhada, eu comecei desde pequena, né? Desde pequena, desde criança. A minha família, meus avós eram evangélicos. Minha mãe, né, é evangélica e eu nasci num lar cristão, num berço cristão. Fui muito tempo da igreja evangélica, Assembleia, né? E depois quando eu casei, eu tava assim frequentando a igreja batista.
E quando eu conheci meu esposo, eu tava na Batista, mas ele não era, ele era católico. E aí eu acabei levando. Eu acho que foi as primeiras pessoas que eu ganhei para Jesus foi meu esposo. Foi meu esposo. E então, para mim, assim, meu encontro com Deus já começou desde a minha infância. Eu acho que dizem que toda alma anseia pelo seu Criador, né? Eu acho que eu já nasci com a minha alma anseia, assim, muito grande pelo meu Criador, porque para mim, Jesus, ele é tudo na minha vida, tudo. Eu falo isso todos os dias para minha filha. Filha, você tem que amar a Deus até mais do que a mim mesma. Porque é algo que, assim, tem dentro do meu coração que eu não consigo, assim, viver sem. Então, desde que eu me entendo, assim, lógico que no decorrer da caminhada da gente, a gente dá uma balanceada, a gente, né? Porque Jesus mesmo disse, ninguém é perfeito, né? Tem bom ânimo, né? Eu venci. Então, assim, a gente passa por essas dificuldades na vida. Mas o Senhor, ele foi me fortalecendo dia após dia, dia após dia. Então, eu acredito que meu encontro com Deus já nasceu junto comigo, na minha essência, assim. Quando eu comecei a entender por gente, eu já entendi que Jesus já existia, que já morava aqui dentro de mim. E eu sou apaixonada, assim, eu sou apaixonada por Cristo. Apaixonada. Cristo para mim é tudo, Joyce. Tudo, tudo, tudo assim no meu coração, na minha vida. Quando eu acordo de manhã, que eu desperto do meu sono, a primeira coisa que eu falo no meu pensamento, antes de abrir os olhos, eu já criei isso comigo, esse hábito. Jesus, muito obrigada. Fica comigo mais esse dia, obrigado por mais essa noite. Eu já faço a oração antes mesmo de abrir os olhos. Eu criei esse hábito comigo porque para mim isso é uma intimidade com o Espírito Santo, com o Senhor. Isso é uma intimidade que eu tenho com Ele. Ele é meu melhor amigo, está comigo em todos os momentos. Então eu sinto que a minha vida, meu encontro com Deus é desde que eu me entendo por gente. Começou aí desde que eu me entendo por gente, desde que eu sou criança, de estar todos os domingos na escola bíblica dominical, dia de semana era escola, dia de domingo minha mãe acordava logo cedo, bora, escola dominical, cresci, escola dominical, de noite culto, final de mês festa do jovem, distribuindo panfleto nas ruas, convidando, então faz parte da minha essência, de quem eu sou. Ah, que legal. Eu me identifiquei, porque eu fiz tudo isso aí que você tá falando aqui mesmo. Tô aqui, ó, isso aí eu fiz também. É muito legal quando a gente tem a oportunidade de passar por tudo isso, não é, Bi? Eu acho muito legal. Porque tem gente que vai conhecer Jesus só mais tarde, né? Ou às vezes no finalzinho da vida. Eu falo que eu sou muito privilegiada, porque eu pude ser apresentada a Cristo também muito cedo. Eu acho que isso é um privilégio, ter tido uma vida voltada para o Senhor e ter feito todas essas coisas, aprender lá na escola dominical, distribuir o panfleto na rua, participar dos grupos de jovens, assim, isso foi muito importante para mim. Ixi, isso é muito importante para mim. Hoje eu busco estar levando meus filhos também, ensinando no mesmo caminho, porque isso para mim, eu agradeço primeiramente a Deus por ter me escolhido primeiro, porque Ele me escolheu primeiro, né? E agradeço também a minha mãe, né? Porque muitas das vezes a gente fica com aquela preguiça, na época quando a gente é jovem, a gente é meio rebelde, né? A gente, Rebelde preguiçoso. a gente não quer ir, a minha mãe sempre brigando, vocês vai, querendo ou não, vocês vão, levanta, bora, bora. Então eu agradeço, porque ela me ensinou, né, o caminho, e hoje eu ensino isso para meus filhos também. E às vezes, quando a minha filha tá meio assim, eu falo para ela assim, não reclama, porque um dia você vai ensinar pros seus. Uhum. E teve um momento na sua vida assim que você questionou a o cuidado de Deus, assim, que você sentiu que ele não estava perto de você, se sentiu assim, meio que abandonada por Deus, teve essa fase, teve um momento assim, ou não? Todo momento você sentia ele bem presente na sua vida? Já teve momentos que eu me senti assim. Senti que parecia que Deus não estava perto, que eu ia gritar e o Senhor não iria me ouvir. E foi num auge assim meu de uma depressão, né, muito forte. E aí eu falei para o Senhor assim, eu tava literalmente assim me sentindo no fundo, no fundo, no fundo do poço mesmo. E eu lembro que eu falei para o Senhor na minha oração assim, Senhor, é... eu tô aqui no fundo, eu fiz tantas coisas eu fiz para tantas pessoas, quantas vezes eu preguei a tua palavra, eu falei do teu nome,
E hoje eu me vejo aqui no fundo do poço, Senhor, sem ninguém para me dar um abraço, ninguém para falar comigo. E aí eu senti naquele momento, assim, nitidamente o Espírito Santo falando no meu coração, assim como falou para Paulo: a minha graça te basta. Você não precisa estar numa multidão de gente para sentir minha presença, você não precisa de ninguém, você precisa apenas de mim. E aí o Senhor fala assim: sabe qual é a vantagem de você estar aí no fundo do poço, Beatriz? É que mais para baixo não tem como você ir. Aí eu lembro de um hino da harpa que eu gostava muito, que fala: com tua mão segura bem a minha. E eu cantava esse hino só na minha mente, falava para o Senhor: Senhor, com tua mão segura bem a minha, porque sozinho eu não consigo. E o Senhor falava: agora daí para baixo você não tem como ir mais, agora só para cima. E a minha graça te basta. Aí eu comecei a ouvir muito aquela canção do Leandro Borges que fala: a partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Então ali eu criei mais intimidade ainda com o Espírito Santo, porque eu senti o Espírito Santo falando isso no meu coração, na minha mente. E aí foi onde que eu entendi que eu nunca, em hipótese nenhuma, em momento nenhum, eu estou sozinha. Por mais que às vezes eu acho que estou sozinha, eu não estou. Eu li um texto que falava assim que uma pessoa se sentia muito sozinha e ela andava na areia e ela via somente os passos dela na areia. E aí depois ela falava: Senhor, eu estou sozinha, me ajuda. E aí o Senhor falava: tá vendo esses passos? São meus, porque você está no meu colo. Que lindo. Então, eu entendi que eu nunca, se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, então isso quer dizer que eu nunca estou sozinho. Por mais que eu pense às vezes que eu esteja, mas eu não estou. O Senhor sempre está comigo. Bia, eu não sabia dessa fase na sua vida. Então, você teve depressão. Essa depressão, ela foi diagnosticada? Ou você só por entender o que é depressão, sabia que você estava passando por isso? Como que foi esse processo? Ela não foi assim, eu não fui num especialista, né? Uhum. Mas eu tinha recente do meu filho, né? Então, assim, eu cheguei no momento, assim, eu entendi que pelos sintomas e tudo, por conhecer a depressão, eu entendi que era uma depressão pós-parto que eu tava sofrendo, né? E foi muito difícil mesmo, porque cheguei no limite, assim, e eu falo, assim, primeiramente foi Deus que me tirou daquilo ali, depois foi as orações da minha mãe, né? E o meu próprio filho. Meu próprio filho, que tinha apenas 40 dias, né? E ele me ajudou também. Porque eu cheguei no auge, assim, da depressão, que no dia que eu tava no meu limite, assim, extremamente, assim, tipo assim, cansei. Uhum. Aí eu lembro que nesse dia eu tava amamentando meu filho. E aí ele parou, assim, e pegou com as mãozinhas, e pegou nesses dois dedos meus, assim, e segurou. E ficou olhando pra mim, como se ele falasse comigo. Ele parou de mamar, ele soltou o peito e olhou pra mim. E ficou assim, me olhando e falando assim, como se ele falasse pra mim: mamãe, eu preciso de você. Aí eu fiquei ali parada, olhando, minhas lágrimas correndo, aí eu peguei, aí ele ficou olhando e eu sentindo aquilo: não faça isso. Olha só, é só uma criança. E ele olhando pra mim, aí de repente ele largou minha mão e voltou pro peito. Aí ali eu fui sentindo um alívio no meu coração também, assim, sabe? Falando assim: eu não posso, eu tenho que seguir em frente. Ele precisa de mim. Não só por mim, mas por ele também. Então, eu acredito que foi primeiramente Deus que usou o meu filho, Uhum. as orações da minha mãe e o meu filho. Que, que profundo isso, hein? É Que impactante, né? impactante. Como Deus, ele usa pessoas, situações Até para uma mandar um recado. criança. Olha para você ver, praticamente um recém-nascido, Uhum. né? Eu falo que a minha filha, ela é assim, ela veio para me trazer alegria, porque é a promessa de Deus, né? Mas o meu filho veio para me ensinar que desistir não era uma opção. Não era uma opção. Até hoje eu falo. Benício veio para me ensinar que desistir não é uma opção. E a cada vez que você olha para ele, você vai se lembrar disso, Toda né? vez que eu olho para ele, eu me lembro disso. Toda vez. E ele é apaixonado por mim. Apaixonada. Ele fala pra mim: mamãe, você é meu amor. Ai, meu Deus, que coisa linda. Mamãe, você é meu amor. Ele tem muito ciúme de mim.
Aí outro dia ele falou pra mim assim, ele tava com tanto ciúme de mim com o pai, que ele falou assim, mãe, você é minha vida. Oh, Ele chegou a fazer a expressão, mãe, você é minha vida, oh, mãe. meu Deus, gente. Que coisa fofa, Bia, não. Ele tem 4 aninhos. Mas a minha filha também ela foi a pessoa que veio, a criança que veio me trazendo alegria. Aham. Porque toda a minha trajetória não foi fácil, né? Foi muito difícil. Conta um pouquinho pra nós da sua trajetória que não foi fácil. Que não foi fácil. Então, eu sou mãe, né? Eu sou uma pessoa muito simples. Eu acredito que eu sou uma pessoa muito simples, né? Às vezes as pessoas julgam pela aparência, né? Mas eu sou uma pessoa muito simples. Eu nasci numa família cristã, né? Eu fui criada com a minha mãe, com o meu padrasto, que eu falo que não era meu padrasto, é meu pai, porque pai é o que cria, né? Sim. E agradeço ele também até hoje por tudo que ele fez por mim. E só que não foi difícil, porque naquela época, para minha mãe também não foi fácil, né? Ela casou com meu pai de criação, eu tinha 3 anos de idade. E ela sofreu, assim, era mãe solteira, nos anos de 80, né? Solteira, negra, né? Com filho no braço, né? Então, assim, para ela não foi fácil também, ela sofreu muito preconceito. Mas, assim, aí eu nasci ali naquela família, minha mãe toda a vida me ensinou o caminho certo, o caminho do Senhor, sempre me criou na igreja. Aí eu casei, terminei meus estudos, o ensino médio, casei aos 19 anos, tenho 17 anos de casada. Gente, tem Fiz cara de faculdade, novinha e tá. fiz faculdade, me formei, sou formada em serviço social, né? Só que hoje atuo como consultora de beleza. Sou apaixonada, gente, pelo meu trabalho. Trabalho como consultoria, né? Mas foi uma vida muito difícil, assim, porque eu passei por muitos altos e baixos até chegar aqui, né? Até casar, ter filhos, não podia ter filhos. Quando a minha filha chegou, eu já tinha 9 anos de casamento. Eu passei quase aí 1 ano fazendo tratamento para poder engravidar. Tive essas perdas durante essas gestações, né? Eu tive, na verdade, eu era para ter 5 filhos, né? Eu perdi 3, né? Nossa. Eu no tratamento eu perdi perdi o primeiro. Aí os médicos falaram que eu tinha que voltar a fazer tratamento de novo só a partir dos 6 meses. Com 4 meses eu descobri que estou grávida da Rebeca. E era meu sonho ser mãe. Então, quando eu perdi o primeiro, para mim foi muito difícil. Muito, muito, muito difícil. É algo assim que eu falo assim que eu não desejo nem pro pior inimigo. E aí perdi o primeiro, aí depois veio a Rebeca. Aí eu engravidei novamente, perdi o terceiro. E aí depois eu engravidei do Benício, que foi gestação gemilar. Hum. E só ele desenvolveu Uhum. até o final da gestação. Fiquei com os 2, né? Até o final da gestação. Ah, é? É. Então, assim, foi muito difícil. Minha mudança pra cá foi muito difícil. Sair do... Porque a gente não é daqui, né? Nossa família é de Rondônia. Então, assim, a gente não tem nenhum parente aqui. A gente mora aqui desde 2012 em Porto Alegre. Amo Porto Alegre, gente. Amo. E a gente mora aqui desde 2012. Então, quando a gente chegou aqui também não foi fácil. Num lugar onde é uma terra estranha, onde você não conhece ninguém, ninguém, até você se adaptar, né? Foi muito difícil. Quem vê hoje aonde eu tô chegando, onde eu cheguei, não imagina, né? A trajetória, né? Quem vê, é porque foi muito difícil chegar aqui com nada, assim, só com a mala mesmo, assim, deixar tudo para trás e começar tudo de novo. Nossa. E como que vocês encontraram Porto Alegre? Porto Alegre, na época, quando eu morava em Rondônia, eu tinha uma loja lá, uma loja de calçados. E meu esposo já era formado em direito. E aí ele pegou e ele estava mexendo um pouco com representação. Ele já tinha sido assessor, né, do juiz de Comodoro, numa cidade próxima, 117 quilômetros. Ele tinha sido assessor lá. E aí o juiz foi transferido e ele não pôde ir. E aí depois ele pegou e estava trabalhando com representações, porque eu tinha loja de calçados. Só que ele falou que não estava contente, né? Porque ele estava se afastando muito da área dele, que ele era formado em direito. Aí ele recebeu o convite para ser assessor da juíza daqui.
Aí ele distribuiu o currículo dele no Brasil, e ele tinha junto com o currículo uma carta de recomendação do juiz a qual ele trabalhava, que não pôde levar ele, mas gostava muito dele e deu a carta de recomendação. E aí a juíza tinha sumido aqui, aí ele veio, aí ele recebeu o convite para vir assessorar a juíza aqui. Mas nós nunca imaginávamos onde era Porto Alegre do Norte, nunca. Cheguei aqui e sofri muito por causa do calor, porque lá a região que a gente mora é muito frio, né? E sofri muito com o calor. Mas eu todo tempo me senti muito acolhida, porque aqui tem muita influência goiana, e o povo goiano, ele é acolhedor, Muito. né? Então, assim, me senti muito bem acolhida, muito bem amada. Dificilmente passava um final de semana sozinha, mas eu achava, assim, muito quente, assim, né? A gente não tinha nada, gente. A gente não tinha nada dentro de casa. Nossa. Como ele era assessor, a juíza podia ser transferida, e quando eles são transferidos, eles levam os assessores, né? Aí vai, se ele for transferido, não, vão ter que vender tudo de novo, Jesus. Aí vai ficar difícil. Então a gente acabava não comprando muita coisa. E bem nessa época ele passou também na prova da ordem, né, dos advogados. E aí a gente foi ficando, foi ficando. Aí ele saiu, ele já tinha passado na prova da ordem, saiu do fora e foi ficando. E eu, mãe, comecei, quando eu consegui ser mãe, que a Rebeca nasce, já com 9 anos de casado, né? Aí eu já estava quase terminando a faculdade de serviço social. Só que aí o meu marido fala, não, vamos ficar cuidando só da nenê, não vamos ficar trabalhando não. Mas eu não aguentava, né? O espírito empreendedor falou dentro de mim. Eu tinha que trabalhar. Aí eu comecei a inventar alguma coisa. Eu falei assim, eu tenho que inventar alguma coisa, não posso ficar parada dentro de casa. Meu Deus do céu, só cuidando da neném eu não dou conta. Aí eu comecei a trabalhar com consultoria na época. Trabalhei, eu lembro que na época eu comecei com R$250. Você comprou os produtos e deixou ali para vender. É, eu fiz meu cadastro e comecei com R$250 na época, né? E dali, como eu não tinha, assim, meu marido já estava sendo advogado nessa época, né? Então eu não estava, assim, eu falei assim, vou investir, não vou ficar usando, né? Eu vou só reinvestir, porque eu fui estudando o meu público, né? Fui estudando o público, vi que o público gostava das coisas mais à pronta entrega, não tinha paciência, ninguém tem paciência de ficar olhando revista, o dia a dia é muito corrido. Aí eu falei, eu vou fazer isso aqui, eu tô com tempo, tô olhando a nenê, vou olhando aqui, vou olhando ali, e fui fazendo. Hoje eu tenho a minha loja, meu espaço VIP, né, que é onde eu atendo meus clientes. Tenho Eu amo. muita coisa. Eu amo aquela loja, eu amo entrar e saber que tem aquele tanto de coisa lá. Eu posso não comprar muito, eu amo chegar lá e ter aquele tanto de coisa, assim, aquele cheiro maravilhoso É daquela gostoso, loja. né? Eu tenho cliente que vai lá mais é só pra conversar, às vezes pra tomar um chá comigo, tomar um chimarrão, bater um papo. E é muito bom. Tem cliente que eu fico 1 hora lá conversando. E é muito bom. Eu amo, acho que não é só porque eu vendo, é porque eu passo um tempo de qualidade com meus clientes. Isso é maravilhoso. É muito bom, é É bom gratificante. quando a gente faz o que a gente gosta, né? Parece que não é tão cansativo do que quando você não gosta tanto, né? É É verdade. prazeroso, porque você vai se nutrindo com aquilo ali, né? Você tá fazendo uma coisa que você gosta, então você se nutre daquilo, Isso. você se sente feliz, realizada por estar fazendo, né? Muito bom. Gente, detalhe, eu preciso mostrar o detalhe dessa. Fala, é cuia? É uma cuia. Dá pra ver essa cuia da Bia? Gente, olha essa cuia. Olha que coisa chique. Hã? Eu não vou derrubar Não, vai não. esse capim Só você não aqui. deitar assim. Deu pra ver? Olha isso, fala a verdade. Eu não bebo, mas dá até vontade de beber, porque é tão lindo. Dá vontade de falar assim, é uma bebida maravilhosa. Eu tenho que beber isso. Só que eu não acostumei ainda. Gente, olha a Mas delicadeza. é questão de tempo, assim. É que nem aprender a tomar café. Rapidinho você aprende. Depois que você aprende, você não fica mais Não sem. fica sem, verdade. Meu Deus, lá em casa eu não fico sem café. 2 vezes no dia é sagrado, a gente parar. Aquele momento ali para beber café. E o chimarrão, ele é parte da minha família, faz parte de quem eu sou, da minha essência, né? Porque, assim, por exemplo, antes de casar, a minha mãe já tomava, eu lembro de eu de criança, a minha mãe já tomava chimarrão. Porque a região que a gente mora é frio, né?
E a minha sogra também tomava. Eu não imaginava casar com alguém que a família dele também tomasse chimarrão. Essa. E Deu o certo. avô dele, né? Um avô maravilhoso, meu maridinho, que faleceu, né, na Covid. Uma pessoa assim que a gente vai carregar o resto da vida no coração. O vô tomava chimarrão. Então, assim, vem realmente a tradição mesmo, assim, da família. Lá na casa do vô, ele levantava às 5 horas da manhã, fazia o chimarrão, os filhos, netos, passavam lá às 5, 5 e meia, já podia chegar todo mundo, o vô já estava com o chimarrão pronto. Aí tomavam o chimarrão, a avó faz o famoso arroz carreteiro, né? Fritava ovos também no café da manhã. Aí os netos, os filhos comia, depois do chimarrão, comia arroz carreteiro com os ovos e cada um ia para o seu trabalho. Aí cada um ia trabalhar, né? Era assim a tradição da Menina, família. no café da manhã, o carreteiro. O carreteiro, ela faz de uma forma. O arroz carreteiro é só da avó mesmo, que ela faz com açúcar queimado. Não sei se você já viu. Não. Né? Ele não fica doce. Ela faz o arroz carreteiro, mas ela faz com açúcar queimado e ele Pra fica ele meio ficar moreninho. moreninho, já vi Isso. essa técnica, já fiz, inclusive. A avó faz. Eles é lá de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, né? Aí a avó fazia o arroz carreteiro, os filhos, né? Chega, toma o chimarrão com o vô, né? E aí cada um vai pro seu trabalho. Mesmo que cada um morava nas suas casas, mas todo dia era sagrado passar na casa do vô e tomar o chimarrão com o vô. Aí, quando a gente mudou pra cá, toda vez que a gente vai pra lá, a gente chegava cedo pra tomar o chimarrão com o vô. É tradição. Tu tinha que tomar o chimarrão com ele. Eu amo essas coisas, E o Bia. chimarrão, é assim, como a gente mudou, e aqui é muito quente, lá em casa a gente liga todos os ar-condicionados. Tem que E a ser. gente toma de manhã e de noite. A gente toma todos os dias, de manhã e de noite. E o chimarrão interessante é porque a gente não. Geralmente é uma bebida que você não toma sozinha, você toma uma roda, a gente fala roda de chimarrão. É um momento de descontração, da gente conversar em família, né? Falar à noite como foi o dia, né? Como foi seu dia, e vai tomando, vai passando, e dá risada, contrai com os amigos. É muito maravilhoso. Então, como é só eu e meu marido, a gente não perde essa essência, a gente traz isso da nossa família, faz nós lembrar quem nós somos, da onde nós viemos, entendeu? Aí lá no grupo da família todo dia a gente fala bom dia, família, bom dia, já tem um postando de chimarrão, outro postando daqui. Então é a nossa essência, então nós não fica sem. E é tão bom quando a gente acha alguém que compartilha com a gente. Vou ficar devendo para ver essa parte, Bia. Talvez eu me esforce algum Algum dia dia. para te orgulhar. Mas eu amo a continuação de uma tradição familiar, assim. Eu amo Uhum. essas coisas. À medida que você foi falando, eu fui imaginando a cena, eu fui recriando a cena Uhum. do vô, da avó, de todo mundo ali junto. Ai, devia ser muito gostoso É estar muito ali no gostoso, meio. ainda mais nos dias que era frio, né? Lá faz frio, então era aconchegante, assim, né? Muito aconchegante. Hoje a minha filha tem 8 anos e ela já tá aprendendo a tomar. Ela já aprendeu a tomar. Ela fala, mamãe, já tá mais um pouquinho frio, eu quero, eu dou pra ela. E o meu filho também, ele toma mais o tereré, mas ele também tá aprendendo a tomar. Porque aí ela tem que, nós dar sequência na nossa casa, né? Nós 4 ali pra tomar. Exatamente. E assim, é mais do que um chimarrão, né? É mais do que É um um chimarrão. vínculo sendo criado e estabelecido muito forte entre Isso. quem, né, entre a Uhum. família ou quem que tá ali junto também, Isso. amigos, né? Minha rotina é todos os dias. Eu levanto cedo, né? Tomo água. E aí, meu esposo, logo ele já prepara o chimarrão e a gente senta todos os dias de manhã. Isso para mim é um princípio. Todos os dias de manhã a gente senta para tomar. A gente lê a Bíblia, a gente faz a nossa oração e a gente toma nosso chimarrão. E a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhando, eu trabalho de um lado, ele do outro e a gente compartilhando chimarrão. Todos os dias. Maravilhoso. Aí agora a Rebeca já tá aprendendo a tomar também. Maravilhoso, amei. É inspirador, né? É, aham, e faz a gente lembrar de onde a gente veio, quem a gente é, né? Minha mãe toda a vida tomou, minha família também toda a vida tomou, meu pai toma. E é muito bom. Uhum. E é muito bom, assim, criar essa, essa consciência, né, nas crianças, por exemplo, do quanto é importante a gente estar junto, a gente ouvir
como foi, por exemplo, o dia, ou fazer a oração de manhã para Deus abençoar aquele dia, né? Querer estar perto, estar junto, ler a Bíblia ali, Sim, né? É muito forte isso. é muito Vai forte. além de tomar um chimarrão, Vai né? além de tomar um chimarrão. Lá na minha casa, todos os dias de manhã, por exemplo, as minhas crianças acordam um pouco mais tarde, eles não acordam junto com a gente. Mas aí a gente já leu a Bíblia, já fez a oração e já estamos tomando chimarrão. Aí eles têm que ler a Bíblia e fazer a oração todos os dias. É todos os dias. Eles têm que fazer. O Benício não lê porque ele ainda não tem 4 aninhos, não sabe ler, mas a Rebeca já tem que ler. Todos os dias de manhã, antes de fazer outras coisas, ligar a TV, tomar café, eles lêem a Bíblia e fazem a oração. O Benício chega até a ser até engraçado as orações dele, que ele ora alto. E ele fala amém pra todo mundo, amém pra mamãe, amém pra papai. Bonitinho. Mas o importante é que ele vai orar. Então eu ensino isso meus filhos todos os dias. É bem Todos o os que dias. diz a Bíblia, né? Ensina a criança Criança no no caminho que caminho que deve deve andar. andar, para quando crescer não se desviar dele. E eu ensino isso pra eles todos os dias. É nossa essência, né? A gente tem que ter isso, né, Joyce? Ensinar nossos filhos o caminho que eles têm que trilhar. Que nem eu tava falando pra você, eu acredito que eu conheço Deus, assim, desde que eu existo, assim, desde que eu entendo por gente. Porque eu consigo sentir a presença do Senhor todos os dias na minha vida. Literalmente, literalmente. Eu fico ali na minha loja, ele tem dia ali, eu fico sozinha ali, às vezes eu oro, eu choro. Eu ligo a Alexa lá, Alexa, toca um louvor pra mim, ela toca, eu oro, eu choro, eu fico ali sozinha, eu fico limpando, arrumando, organizando. E eu sinto a presença de Deus todos os dias na minha vida. E eu comecei um curso de teologia e o meu professor de teologia contou uma história que eu nunca mais esqueci na minha vida. Nunca mais eu guardo aquilo para mim assim pro resto da minha vida, que foi fantástico. Ele contou a história de um jovem, de uns jovens casal, eles eram cientistas. E como eles eram cientistas, a ciência vai um pouco contra a religião, né? E eles foram para um lugar muito distante. Eles tiveram um filho e eles quiseram ir para um lugar muito distante. Muito distante, criar o filho dele num lugar distante, longe de televisão, tecnologia, de tudo que eles pudessem ouvir, falar sobre Deus, para que a criança não fosse influenciada. E aí, um certo dia, essa criança se perdeu na montanha, que era um lugar muito frio, ela se perdeu numa montanha. E aí o pai foi atrás, desesperado, procurar. E o pai chega e encontra a criança na montanha olhando para o sol. E aí a criança fala, ele chega bem devagarzinho assim atrás da criança e fala, antes dele chamar a criança, ele escuta a criança olhando para o sol e falando assim: "Ó grande astro, eu não sei quem te criou". Ele já sabia que o sol era um astro, né? Então ele fala: "Ó grande astro, eu não sei quem te criou, mas diga a ele que eu o adoro". Então, assim, para você ver como que é a existência de Deus, toda alma anseia pelo seu Criador. Toda alma anseia, mesmo que ela não conheça. Eu costumo dizer que na hora do desespero, todo mundo chama por Deus. Fala, meu Deus. Então, isso tá na gente, acho que tá no ser humano, assim, sabe? Tá dentro da gente. Então, essa é a minha essência, é isso que eu trago dentro de mim todos os dias. Eu acordo todos os dias e falo, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Porque acho que não tem como, principalmente no mundo que a gente vive hoje, onde a gente vê tantas coisas tristes, né? Eu que fiz faculdade de serviço social, a gente vê muitas coisas tristes, né? Não existe, eu acho que é muito difícil alguém não ter isso, não ter a sensibilidade da presença do Senhor. Acho que as pessoas até fazem, mas no fundo, no fundo, todo mundo sente. Eu penso isso também. Eu acredito assim que tem momentos na vida das pessoas, algumas pessoas passam assim, que elas estão muito distantes de Deus. Mas ainda assim, Bia, a gente, só por estar no mundo, a gente contempla a glória de Deus, a gente desfruta da presença dele, a gente desfruta da glória dele, por mais distante que a gente esteja de Deus. Porque você de respirar,
Você respira porque tem um Criador por trás daquilo ali. Uhum. Você sai da sua casa, você olha para a natureza, você contempla a glória de A Deus. glória de Você Deus. olha para uma pessoa, você contempla a glória de Deus. Para uma criança, para situações, não tem como. Não tem como. Não tem como você não contemplar. Você, de alguma forma, a glória e a presença de Deus não respingar em você. Uhum. Então, graças a Deus por isso. Eu falo que algumas pessoas, assim, se dão o quê, hein? A má sorte de não querer ver de perto o seu Criador, Uhum. de desfrutar mais de perto dele, mas ainda assim a glória dele está sobre você, a presença dele está sobre você. Enquanto você estiver aqui no mundo, não tem como não estar. Uhum. Mas existe um lugar que a gente não vai poder desfrutar nem da presença, nem da glória, nem de longe, né? Uhum. Tem esse lugar. Um Tem. lugar que eu não quero estar, você não quer Não. estar, né? Mas enquanto a gente estiver aqui, de alguma forma a presença dele está sobre nós, Sim, né? com certeza. E que bom seria se essas pessoas pudessem aqui aproveitar para estarem mais perto, cada vez mais perto, e desfrutar da presença dele, né? Uhum. Porque pode chegar um dia que vai ser inacessível, porque existe um lugar que não existe a presença de É Deus. Você verdade. não pode contemplar nada de Deus, porque a presença e a glória dele não vai estar ali naquele lugar, É né? verdade. Uhum. Então, querendo ou não, a gente tá, todo mundo, todos nós aqui nesse mundo estamos recebendo, sentindo a presença e a glória de Deus, Uhum. né? Só o fato de nós acordarmos e respirar Sim. todos os dias, né? Uhum. Eu lembro que no meu auge da depressão, minha mãe falava assim: minha filha, você é tão linda, você tem saúde, porque ela não podia vir, muitas das vezes ela falava assim: você não, você tem saúde física, né? Você não é deficiente. Porque a minha mãe, ela trabalhou 13 anos no hospital e trabalhou na linha de frente da Covid, né? Dentro da UTI da Covid. Então ela falava umas palavras assim pra mim, ela falava assim: "Filha, quantas pessoas estão acamadas hoje e não pode nem sequer cuidar de si mesma? Entendeu? Quantas pessoas estão doentes, outras não podem andar? Quantas pessoas eu vejo nessa situação?" Então aquilo ali era uma palavra de conforto pra mim, sabe? Ela e a mim, eu senti o cheiro e o abraço da minha mãe mesmo por telefone, sabe? Então, é algo assim, não tem como o ser humano não parar e ser grato a Deus, simplesmente pelo fato de respirar. E tem muitas pessoas que hoje em dia na correria, levanta e sai correndo e faz tudo. Não vou negar que tem dias que eu tô muito corrida, mas em momento nenhum eu deixo, sabe? Não deixo. Antes de abrir os olhos, eu falo: Senhor, obrigada. Porque tem muita gente que hoje não tem mais o privilégio. Outros já até partiram e gostaria de voltar. Mas hoje não tem como mais, infelizmente. Então a gente tem que ser grato. E eu ensino muito isso para meus filhos, Joyce. Muito mesmo. Que a gente tem que agradecer a Deus todos os dias. Não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Exatamente. Porque às vezes a gente aprende em algum momento da nossa vida, aprendeu em algum momento da nossa vida que Deus é um Deus de favor, né? Que ele só faz. A gente chega lá e a nossa oração é pedir. Senhor, eu queria isso, Senhor, eu quero isso, Senhor, me dá isso, me dá, me dá, me dá. Mas despertar essa consciência de que se ele não me der nada, ele ainda é um Deus maravilhoso, Ele ainda é um incrível, Deus. presente, Sim. que a graça dele Me me basta, pronto. É o que eu Pronto. preciso. É o que eu preciso. Preciso de nada mais. E a maternidade, Bia, como que foi, como que tá sendo? Assim, você passou por essa fase muito difícil. Durou quanto tempo e como que foi depois disso? A maternidade, para mim, foi muito, assim, o começo foi muito complicado. Muito difícil mesmo, assim. Porque eu já tava indo ali pros 9 anos de casamento, né? E aí você vem a cobrança
né, dos colegas, dos familiares, e aí, quando vocês vão ter, né? E não tem filho ainda e tal, e aí aquela vontade de ter e você não poder, né? Porque eu não podia ter filhos, né? Eu não podia ter filhos. Então você casou sabendo que não podia ter Não, filhos. eu não casei sabendo que não podia. Depois que eu casei, eu, né, tomava os meus medicamentos e aí o dia que eu falei assim, não, agora vamos ter filhos. E a gente já tava ali com uns 4 anos mais ou menos de casado. Aí a Entendi. gente falou, agora vamos ter filhos. Aí quando falamos, vamos ter filho, aí eu descobri que eu não podia ter filhos. Aí eu não quis fazer tratamento, nada. No começo eu não quis fazer tratamento, nada. Eu falava assim, Deus vai me dar. Se o senhor falou que vai me dar, Deus vai me dar. Não vou fazer tratamento. Aí de muita conversa, meu esposo conversando muito comigo, minha mãe, meus familiares, né? Inclusive a minha pastora também conversava muito comigo, falava assim, mas você tem que entender que Deus deixou os médicos para isso também. Né? Deus faz a parte dele, mas a gente também tem que fazer a nossa. Aí eu procurei, falei, não, então tá bom. Aí procurei o tratamento, fiz quase 1 ano de tratamento. E aí você tá naquela ansiedade, né? Você quer, né? Ter. Aí fazia, dava errado. Aí todo mês vai lá, faz de novo, dá errado. Aí vai no outro mês, dá errado. Aí certo dia deu certo. Deu certo, aí eu descubro. O médico fala pra mim assim: olha, Beatriz, você tá gestante, tá? Deu certo. Graças a Deus. Só que você tá com mais ou menos 10% de descolamento de placenta. A partir de hoje, sua vida para tudo. Você não pode nem fazer comida. Você tem que passar o dia todo deitada com as pernas para cima, sem fazer nada. Aí, tipo assim, estacionou minha vida, né? Na época eu já fazia faculdade, eu tinha uma videolocadora, eu parei tudo. Fui ficar deitada. E aí ele falou assim, aí daqui 12 dias, aí daqui a semana, daqui 12 dias, você volta aqui pra gente ver como que tá. Aí eu voltei. Eu já tinha promessa de que uma profeta falou pra mim lá em Rondônia, antes de eu mudar pra cá, que ela me via aqui com uma criança no colo, toda de rosa. E aí eu falava assim, aí segundo as ultrassom, as pessoas chegaram em mim e sonhavam, falavam assim, ah, é um menino, é um menino. E eu falava, não, eu não quero menino, é uma menina. Deus falou que vai me dar uma menina, não é um menino. E eu era muito inspirada na história de Ana. Tem na Bíblia, Ana foi mãe de Samuel, né? E eu era apaixonada naquela história. E quando eu descobri que eu estava grávida, que tinha dado certo, eu fui convidada para ministrar na igreja. E naquele dia eu não podia ministrar outra coisa, a não ser a história de Ana. Eu lembro que eu ministrei a história de Ana e quando eu desci do altar, a pastora veio em mim e falou assim: ei, mas deixa eu te perguntar. Quando nascer, você vai trazer? Porque Ana entregou Samuel Ah, ao templo, né? Para aham. ser criado no templo. Aí eu lembro que eu ainda brincava com a pastora. Eu falei: não, não vou, não. Ela mas Ana entregou. Eu falei: não, mas eu não vou entregar, não. E aí eu me inspirava demais nessa história. Aí o médico falou para mim que eu tava com 10% de descolamento de placenta. Aí eu fiquei muito triste, né? E eu sempre falava comigo, Joyce, isso aqui é algo que eu deixo assim para as mulheres. Aprenda uma coisa: tudo que você consagrar ao Senhor é do Senhor, não é seu. Você consagrou ao Senhor, é do Senhor. As coisas do templo é tudo consagrado ao Senhor. Você não pode chegar lá e pegar e sair carregando. É consagrado ao Senhor. E eu falava para o Senhor, como Ana. Eu falava assim: Senhor, o dia que o Senhor me der um filho, uma filha, Senhor, eu vou consagrar ao Senhor, vai ser do Senhor. O meu primeiro fruto do meu ventre eu vou fazer como Ana, eu vou consagrar ao Senhor. E de certa forma, Deus usou a pastora para tentar me dizer isso. Mas como ela conhecia minha história, né, e tudo, então ela tentou ser bem delicada comigo, né? E eu me inspirava demais naquilo. Eu falava assim, eu vou consagrar. E aí o médico fala que eu estava com 10% de descolamento de placenta e tudo indicava que era um menino. E aí eu lembro que eu voltei para casa, quando deu os 12 dias, eu voltei de novo no médico. Aí o doutor ficou examinando, e eu fiquei assim, né? Aí eu falei, doutor, tá tudo bem? E ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vai lá fora e toma água, bastante água, enche a bexiga e volta aqui que eu vou olhar de novo. Aí eu fui lá, eu lembro que eu tomei acho que assim, uns 6 copos d'água de uma vez, assim, eu cheguei na porta do consultório, assim, olhei pro céu, falei, Senhor, nesse momento, não importa se é um menino ou uma menina, Senhor, eu só quero voltar lá dentro e ver os batimentos do meu bebê, Senhor. E aí eu voltei lá dentro de novo, aí o doutor falou assim, olha, Beatriz, infelizmente você perdeu seu bebê.
Ai, ali o chão abriu pra mim, porque, tipo assim, era a sensação de você nadar, 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 nadar e morrer na praia. Eu já tava com 1 ano e agora que tinha dado certo. E aí eu voltei pra casa e eu chorei horrores. Eu gritava no meu travesseiro, desesperada. Aí eu falava pro Senhor, por quê, Senhor, por quê? E aí o médico falou assim, pode voltar pra casa, porque antigamente as mãezinhas ficavam grávidas e o organismo expulsava, é normal, seu organismo vai expulsar. Fiquei 12 dias com o neném sem expulsar. Aí não teve jeito, eu tive que ir pro centro cirúrgico. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, eu falei assim, doutor, eu vou demorar muito tempo aqui dentro, já chorando, muito nervosa, porque eu nunca tinha entrado no centro cirúrgico na minha vida. Aí o doutor falou assim, uns 15 minutos. Aí eu só lembro que eu falei assim, eu vou fechar meus olhos porque eu não quero ver nada que vai acontecer aqui. E antes do doutor me chamar, eu tava no quarto e tinha tido uma mulher que tinha tido um bebê. E ela já era avó e ela tava com uma menina. E ela tinha ganhado a menina naquela madrugada. E ela cheirava aquela menininha, ela abraçava, ela dava peito para aquela menininha e eu só sabia chorar, porque eu sabia que eu ia entrar lá para tirar o meu bebê, né? E eu lembro que eu virei o rosto para a parede, assim, deitei encolhidinho e falei assim, eu só cantava aquela canção na minha cabeça da Fernanda Brum. Espírito Santo, ore por mim. E falava, Espírito Santo, ora por mim, porque eu não tenho palavras mais. Ore por mim. Sabe? E eu cantava aquilo e eu fui pro centro cirúrgico com aquela canção na minha cabeça. Espírito Santo, ore por mim, me ajude nas minhas fraquezas, né? Leve a Deus tudo aquilo que eu preciso, porque eu não tenho palavras. Eu tava num momento muito desesperador. E aí eu lembro que quando eles me sedaram, eu lembro que parecia assim que baixou um telão na minha frente, assim, sabe? Um telão mesmo, assim, todo branco. Eu me vi num quarto muito branco e eu falava assim. Aí Deus começou a me mostrar tudinho na minha frente até chegar ali. Ele falava assim: Você lembra, filha, quantas vezes? Aí ele foi mostrando eu ministrando, ele foi mostrando eu apaixonada pela história de Ana, ele foi me mostrando as promessas dele na minha vida, ele foi me mostrando tudo ali. Aí ele falava para mim assim: Você lembra quanto você se inspirou na história de Ana? E você lembra que você falou que você ia consagrar o seu primeiro fruto para mim? Eu conheço o coração de Ana, assim como eu conheço o seu. Então hoje eu estou pegando aquilo que é meu, porque Ana, eu sei que ela entregaria no templo, você não entregaria. Eu conheço seu coração. Então eu estou pegando aquilo que você consagrou a mim, porque se eu deixasse você gerar até o final e você ter, você não suportaria a dor. E ele falou assim para mim assim, Ana foi mãe de Samuel. E eu te prometi uma menina. E lembra que você falou que não queria um menino, que queria uma menina? Então hoje eu tô pegando aquilo que é meu. Mas acalma o teu coração, porque eu te darei novos filhos. E aí eu lembro que eu acordei com os médicos assim, me chamando Beatriz, Beatriz. Eu acordei assim, despertei. Aí os médicos me levaram e eu lembro que eu chorava. Eu não conseguia abrir os olhos, eu só chorava e falava pro meu esposo assim: Amor, quando eu ouvi a voz dele, né? Amor, meu bebê virou anjo, amor, virou anjo, tá no céu. E aí a minha mãe falava, eu escutava a minha mãe falando, ela tá delirando, é porque ela tá sedada, meu filho. E ele ali tentando secar minhas lágrimas. E aí eu vim pra casa. Então aquele momento pra mim foi muito difícil. Maternidade, pra mim, assim, começo foi muito difícil. Aí, 4 meses depois, descubro que tô grávida. O médico falou, agora você tem que esperar 6 meses até seu organismo se recuperar. 4 meses, tô grávida da Rebeca. Rebeca significa beleza que cativa, aquela que cativa. E união, aquela que une. Mulher de beleza que cativa e aquela que une. E o nome dela é Rebeca Vitória porque, além da união que ela trouxe nossa vida, ela é a nossa vitória. Porque o nome dela é Rebeca Vitória. Então, toda vez que eu chamo Rebeca Vitória, eu lembro que foi uma vitória que Deus me deu. E aí chega a Rebeca, aos 9 anos, nossa, de casamento. Presente, que ela bebia a coisa mais linda, Rosa, minha tão sonhada menina, promessa que o Senhor tinha feito. Lá atrás, chega a Rebeca. Presentão, assim, de Deus, assim, me trazendo alegria, me trazendo felicidade. Me ensinando, como diz, né? Morri a velha Beatriz e nasceu uma mãe Beatriz, né? E, então não foi fácil. Aí, como eu tive ela distante da minha mãe, da minha família, porque eu não tenho parentesco aqui, então o começo foi muito difícil. Minha mãe veio para ela nascer, ficou comigo 15 dias depois minha mãe foi embora. Aí me deu aquela louca, né? Que dá nas mães, né? Quando a gente é Sim, mãe de de primeira primeira viagem, né? Nossa, eu sofri.
Chorei horrores. Minha gestação, eu fiquei fui a 70 quilos. Fiquei toda cheia de espinha, gente, fiquei horrível. E aí eu chorava e falava assim, que eu precisava da minha mãe. Meu marido falava assim, amor, você tem que entender que esse bebê precisa de você. Eu falava, mas eu preciso da minha mãe. Aham. E aí a minha mãe teve que ir devido ao trabalho, não pôde ficar. Mas foi muito difícil. Até assim, por mais que eu achava que não ia dar conta de cuidar dela. E não tinha ninguém assim pra te ajudar? Não, não Nossa, tinha Bia, ninguém assim complicado. para me ajudar. Foi só eu e meu marido mesmo. Eu não tinha ninguém. Eu achava que eu não ia dar conta, eu tinha medo de morrer e não dar conta de cuidar dela. Cheguei a falar para minha mãe, mãe, se eu morrer, a senhora cuida da minha filha, porque a minha mãe, não, minha filha, para com isso, eu criei você toda essa vida num período muito mais difícil. Você acha que você não vai dar conta de cuidar da sua filha num período muito melhor que nós vivemos hoje? E aí, assim, graças a Deus, deu tudo certo. Aí depois engravidei de novo, perdi de novo. Mas aí já foi mais assim, não foi psicologicamente, não foi tão traumático, porque eu já tinha a Rebeca que supria isso em mim. Mas fisicamente foi mais traumático, né? O procedimento que eu tive que voltar para o centro cirúrgico de novo, porque não saía. E o médico do primeiro que eu perdi falou para minha mãe, mãe, o bebê dela não ia sair nunca, porque ele estava colado na parede do útero dela. Então ele não ia sair. Ela precisava passar por esse procedimento. Mas eu sabia por que eu precisava passar, porque Deus queria falar comigo ali, no meu momento de maior medo que eu estava passando. Era ali, no meu momento de maior medo, que Deus baixou aquele telão e falou: agora vamos conversar nós dois. E aí depois veio o Benício, né? Aí do Benício eu já fiquei espantada, assim, porque. Aí eu planejei a gravidez dele, mas ele, assim, eu fiquei assustada por fato de ser menino. Porque eu fui criada numa família onde nós era só mulheres. Minha família é só mulher, Joyce. É Nossa! só eu, minha mãe, minha irmã. Minha mãe teve nós duas. A minha irmã teve mais duas, minhas duas sobrinhas, que são lindas, maravilhosas. E eu vim com a Rebeca, aí de repente chega o Benício. Aham. E a família do meu marido é só homem. Não tem menina. A única menina é minha filha. Meu sogro, minha sogra só teve filho homens. Gente. Não teve filho mulheres. Aí chega a Rebeca lá. A Rebeca é um encanto lá, né? E aí o Benício era homem. Aí eu falei, meu Deus, como que cuida de um menino? Eu Aham. nasci no mundo feminino. Eu sou muito feminina. Meu negócio é muito rosa, muito delicado. Eu sou muito delicada, eu sou muito menina, feminina. Aí chega um menino, eu falei, meu Deus, como cuida de menino? Eu morria de medo. Nossa, Deus. E aí eu levo um susto justamente quando eu descubro o sexo dele, né? E ainda mais porque era gestação gemilar e eu já tinha passado por duas perdas. Eu falava, e agora, né? Como que eu vou ficar com esses dois aqui, né? Assim, né? Um desenvolvendo e o outro não. Morria de medo disso. Mas consegui levar a gestação até o final, né? Mesmo com os dois, consegui Sem chegar complicações ou sem teve? complicação, tudo tranquilo. Aí no parto, eles, né, fez o parto do Benício e tirou também o outro e já fiz minha laqueadura também, e aí ficou tudo certo. E aí eu falo, só que aí eu tive mais assim, mais a depressão assim, a minha depressão mesmo foi no parto do Benício, né? Que eu me abalei mais assim, muito mesmo. E hoje, graças a Deus, somos curados disso, né? Somos curados. O Senhor me curou daquilo. Por um longo tempo, eu costumava dizer que tinha reflexo, né? Eu nunca quis admitir. Assim, eu tenho depressão. Nunca quis admitir isso. Até o dia que, assim, eu tive aquele encontro mesmo com Deus, assim, que Deus falou assim, daí não tem como ser mais, é só pra cima. Então, assim, eu falava, eu tenho que seguir em frente, eu não posso parar. Não posso desistir. Então, ali eu segui em frente e graças a Deus, assim, eu acho que eu falo, aí de vez em quando me dá aquela recaída, assim, aquela angústia, aquela tristeza, né? Aí eu falo assim, isso não é uma depressão, eu não aceito isso. Eu não nasci com isso, por que que eu vou aceitar isso? Aí, às vezes, eu falo assim, eu tinha reflexo dela, mas não que era ela, a depressão em mim. E eu acredito que eu curei por Deus mesmo. Deus é que me curou, assim, muitas orações das pessoas que ao meu redor, que oravam por mim, né? Minhas amigas, meus amigos, irmãos que oraram por mim, minha família, minha mãe também, né? Minha sogra que oraram por mim. Eu acredito que eu fui curada por isso. Hoje, graças a Deus, sou curada disso, da depressão. Porque a depressão é algo assim que, gente, é terrível. É só quem
passa que sabe. E eu tenho muitos clientes que às vezes vai na minha loja que passa. Eu vejo que ela passa por uma depressão. Sabe? E eu consigo entender. E hoje eu sei porque eu passei por isso. Né? Uhum. Eu sei porque eu passei, porque hoje eu converso com muita gente que passa e eu consigo entender. Porque é muito difícil, Bia, para quem não passou, compreender o que é isso. Isso, verdade. É assim, fora da realidade, porque o natural de todo ser humano é buscar viver, é a vida, é o impulso da vida. E aí a depressão, ela é o contrário disso, ela é o oposto disso. Então, para quem não entende, ou para quem não viveu, para quem não tem um conhecimento, para quem não experienciou aquilo, é fora da realidade. Uhum. Então a pessoa vai buscar qualquer outra explicação, e aí vem aquelas explicações, é preguiça, é falta de Deus, é frescura, sabe? Uhum. Porque são explicações que mais ou menos coloca na zona de conhecimento que aquela pessoa tem aquele problema, porque ela não tem o conhecimento do que é aquilo e ela nunca passou por aquilo. Então ela não compreende mesmo. E é bonito quando uma pessoa pode compreender o lugar do outro, onde ele está. E aí você pode ser solidário ao outro. Você não está sozinho, eu te entendo, porque só quem passou vai Só entender, quem quem tem o passou. conhecimento, e aquela pessoa realmente vai estar sozinha. E ela se sente sozinha Se já. sente sozinha. E aí encontrar você, por exemplo, vai vender. Você vai vender. Aí ela te encontra. Você já passou por aquilo. E aí você entende a dor do outro, você entende o lugar que ele está. Você é empático com aquele sofrimento, né? Você é empático com aquele sofrimento que aquela pessoa está passando. Olha o acolhimento que você traz para aquela vida, né? Quer dizer, ela entende. Eu não estou sozinha, tem alguém que sabe a dor que eu estou sentindo, ela valida a dor que eu estou sentindo porque ela já sentiu, então ela me acolhe nesse momento de dor. Então, é muito importante para essa pessoa que hoje passa por isso, porque você um dia passou e está colhendo esse sofrimento dela. Eu falo para o Senhor todos os dias, Senhor, que não seja só meu trabalho, que o Senhor me use no meu trabalho. Porque às vezes a pessoa vai lá, ela não, no meu espaço, por exemplo, não é. Ela vai lá para comprar alguma coisa e ela sai de lá assim, aliviada, porque eu falo, Senhor, me usa, Senhor, eu não quero só trabalhar, eu não quero só vender um produto, sabe? Eu quero que as pessoas, que eu seja o espelho, que o Senhor possa, que as pessoas possam ver o Senhor através de mim, que diminua eu e que o Senhor cresça. Então, assim, ela não vai lá, às vezes, eu já tive clientes que chegou lá e foi lá comprar e falou assim, ai, na verdade eu queria te falar uma coisa. Aí ela, sabe, ela conversa, e eu converso, e eu super entendo. E de certa forma, às vezes a pessoa sai aliviada e eu também fico tão, assim, é tão satisfatório pra mim, Muito. que parece que, assim, se ela não tivesse comprado nada, se ela tivesse só, assim, nós conversado, aquilo pra mim já seria maravilhoso. Só de eu saber que eu fui um instrumento de Deus na vida daquela pessoa, aquilo pra mim já preenche o meu dia. Já me alegra, assim, sabe? E eu vejo que Deus cuida depois, assim, em relação ao meu trabalho, em cada detalhe. Cada detalhe o Senhor cuida. Então, isso pra mim é muito satisfatório. Porque realmente, Joyce, eu consigo entender quando a pessoa fala assim: olha, hoje eu não tô legal. Eu consigo entender. Eu sei que é um vazio que só ela sabe o que ela tá sentindo e que ninguém mais vai entender. E que dói muito. Dói muito. E que muitas das vezes ela não quer compartilhar porque ela tem medo de compartilhar, porque as pessoas vão julgar ela. Ela não tem nada, tá saudável. Principalmente, muitas das vezes, não digo no meu caso, porque meu marido é uma das pessoas, assim, fantástica. Eu tenho 17 anos de casado. O Rogers, ele, nos meus momentos mais difíceis, ele foi o cara, assim, que sempre segurou as pontas. De eu sentir, assim, ele no outro quarto orando e eu poder sentir a presença do Espírito Santo lá onde eu estava deitada. E ele orando por mim, intercedendo por mim. Mas muitas das mulheres, às vezes, têm medo por causa do marido, que às vezes o marido que vai falar, não, é frescura, fica o dia inteiro em casa, não faz nada, né? Meu marido não, meu marido é, graças a Deus, eu tenho só que agradecer. Que ele é, assim, é meu parceiro mesmo, assim, é o cara que tá junto. Eu falo, amor, realmente, ele é o sacerdote do meu lar.
do meu lar, ele é o sacerdote, ele é o que ora, ele unge as crianças, ele ora pela nossa casa, todos os dias ele me ajuda nos momentos difíceis, nos meus momentos mais difíceis, eu falo, amor, você não é só meu esposo, você é meu amigo, você é meu cúmplice, você é meu namorado, ele é assim, é mais que um esposo para mim. Então isso assim é fantástico. É difícil que muitas das vezes tem mulheres que não têm isso, né? E elas sofrem muito com isso. Muito. E sofrem calada. É muito comum, Bia, Muito comum. mulheres, de modo geral, as pessoas, mas vamos voltar assim para as mulheres, elas ficarem com um problema desse tipo por muito tempo e sofrerem ali caladinhas, quietinhas, porque elas sabem que se elas falarem para as pessoas que estão ao redor dela ali, elas não vão compreender. Uhum. Então ela passa aquilo tudo calado, o que torna muito mais difícil o enfrentamento da depressão. Uhum. Porque se você já se sente sozinho só pelo fato de ter a depressão e você realmente constata que você está sozinho, porque você não pode compartilhar aquele seu sofrimento com ninguém, porque ninguém vai entender, aí de fato você está constatando, eu realmente estou sozinho. Eu estou me sentindo e de fato eu estou, porque ninguém compreende isso que eu estou passando. Então é pesado, é muito pesado. É pesado. E é por isso que nessas horas, além, eu sempre falo assim, quem passa, né, que compartilha comigo, eu falo, a pessoa ela precisa procurar um tratamento, lógico, né? Isso é primordial. A pessoa precisa procurar um tratamento psicológico para ajuda. Mas eu volto à minha essência, Joyce. A pessoa precisa primeiramente buscar Jesus. Porque, Joyce, se você for olhar para Jesus, Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus, certo? 100% Deus, era impossível ele sentir, dizer assim que ele sentiu alguma coisa, assim, porque ele era 100% Deus. Ele tem poder para todas as coisas, né? Certo? Mas Jesus era 100% homem. E Jesus, ele é, eu vou dizer assim, o cara, meu, que entende a gente perfeitamente. Por isso que eu me agarrei tanto com ele, porque eu falo assim, ele me entende. Só Jesus me entende, ninguém mais vai me entender, mas Jesus vai me entender. Lógico que eu preciso da ajuda, mas Jesus vai me entender, porque Jesus deixou as pessoas, né, os profissionais para ajudar. Mas se você for parar para pensar em Cristo, eu penso comigo. Não estou dizendo que foi isso, mas se eu parar para pensar, Cristo também sofreu uma depressão. Quando ele vai orar no Calvário, ele vai sozinho. E ele volta e acorda os discípulos, fala, gente, ora comigo. E ele vai lá orar e depois ele volta, tá todo mundo dormindo. Ele realmente estava ali no momento de agonia, sozinho. Você tá entendendo? A ponto de ele suar sangue. Tamanha foi a agonia da carne, né? Do 100% homem dele. Sozinho. Então ali eu imagino que foi um momento de depressão, que ele realmente se sentiu sozinho, até quando ele tá lá na cruz, que ele fala, pai, pai, por que me desamparaste? Ele tá sozinho, ali ele tá sozinho, né? E então ele entende quando a gente fala para ele assim, Senhor, eu não consigo compartilhar com ninguém, eu tô sozinha. Se eu falar, vão me julgar, mas ele não vai julgar a gente. Ele vai entender a gente, porque ele sabe, ele passou por aquilo ali. O 100% homem dele passou por aquilo ali. Então, eu falo, primeiramente, a gente tem que buscar, sim, ajuda. Porque, às vezes, se você não consegue ter essa intimidade com o Espírito Santo vai usar alguém para te ajudar a seguir o caminho que você precisa, que é os profissionais da área, né? Então, eu acho isso fantástico. Jesus, para mim, é o meu maior, assim, minha maior inspiração, assim. Eu falo, ô, Jesus, o Senhor é lindo, hein? Até nisso o Senhor nos ensina. Exato. É maravilhoso. O fato de você saber que não está só. Não está né? só. Você não está sozinho. É muito reconfortante. É reconfortante. Por mais que a gente não veja, né? Mas a gente não vê nossos olhos carnais. Mas a gente pode ver e sentir pela fé. Tem uma particularidade da depressão, Bia, você comentou mais ou menos isso. Ela faz um caminho na vida da gente, ela abre um caminho na vida da gente que facilita a gente passar por ele novamente.
Vamos imaginar, você nunca passou por depressão. Então não tem um caminho feito ali. Você não sabe o caminho dela, porque você nunca passou por isso. Não existe um caminho. Aí você passa pela depressão. É como se ela tivesse feito um caminho na sua vida. Ela abriu um espaço ali, ela abriu uma estrada. Sim. Se tem uma estrada, em algum outro momento futuro, você pode querer usar aquela estrada de Sim. novo, porque foi aberta, Uhum. né? E aí, dependendo do que você passa na vida, você pode acessar aquela estrada e ir por ela novamente. Sim. E é muito importante você entender quais são os sinais que essa estrada tem, para que, se você for de novo acessar ela, esses sinais te mostrem que você não deve continuar andando por ela e você deve voltar o quanto antes, porque a estrada já está ali. Já está ali. Então, o interessante é o que tem de placa sinalizando alguma coisa ali naquela estrada, que eu já preciso identificar que se eu continuar por ali, vai dar ruim, não vai dar certo. Vou chegar no fundo do poço, vou chegar num lugar muito ruim. Então, antes de eu chegar nesse lugar ruim, ali no começo, eu já tenho que identificar, eu estou naquela mesma estrada que eu peguei, que deu naquele lugar muito ruim. Eu não vou continuar por essa estrada, então o que que eu devo fazer para voltar e não pegar mais essa estrada novamente? Por isso que a gente tem tendência de repetir, de, de outros ciclos da depressão virem, ou da ansiedade, ou de outras coisas, do estresse, né? Porque quando eu senti a primeira vez, eu abri uma estrada que eu posso acessá-la futuramente, dependendo do que eu estou vivendo na minha vida. Então, se já abriu essa estrada, não tem como eu entupir ela ali por enquanto. Sim. Eu só preciso identificar que se eu começar a andar por ela, eu preciso voltar. Então, eu preciso fazer algumas coisas. O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso mudar para não continuar andando na estrada da depressão, do estresse, da ansiedade, né? Porque são Verdade. todos caminhos já consolidados, feitos ali. Então, só preciso cuidar para não. Então, uma dica aí para quem já enfrentou cada uma dessas coisas, já tem um lugar, já tem um espaço feito ali na sua vida. Então, identifica logo no começo, dá a meia volta, né? Começa a cuidar mais de você. Se precisar fazer uma atividade física, se precisar se relacionar, estar mais com pessoas, se sentir mais acolhido e cuidado por elas, faça isso. Se precisa mais de Deus, tenha mais intimidade com Deus. Se precisa de uma medicação, então use a medicação de um profissional, por exemplo, na área, né, da psicologia, por exemplo. Então, faça isso o quanto antes para que você não pegue essa estrada e chegue lá no fundo do poço, que é o último lugar que a gente vai. Quer chegar, né? Que a gente não quer chegar, na verdade, né? E muitas das vezes, quando a gente conversa com alguma pessoa que tá passando por isso, a gente já vê, né? Ou que ela tá entrando nisso, né? A gente já vê que ela tá entrando para aquela estrada, né? E a gente fala, olha, não vai por aí, não se diminua, não baixe a cabeça, levanta, Luta, né? luta, É a luta, tem que entendeu? lutar. E é isso que eu falo para o senhor me ensina a instruir. E às vezes, quando chega alguém lá no meu espaço que tá triste, angustiado, e ela começa a falar alguma coisa a respeito disso, a qual eu sinto que eu já passei, eu falo na minha mente, na hora assim, Senhor, coloca as palavras certas para me ajudar. Assim como o Senhor me ajudou, eu quero ajudar, então me ajuda a ajudar. E a pessoa tá falando e eu tô na minha mente, Senhor, coloca as palavras certas, porque eu preciso ajudar. E alertar, não vai por essa estrada, não vai por esse caminho. Volta. Dá tempo. Uhum, exatamente. Porque tem muita gente que hoje não tem como voltar mais, já foi. E uma vez que vai, não volta mais. Não tem jeito. E eu falo, Bia, tem uma coisa muito fácil que a gente pode fazer, que é o que você faz.
Às vezes você fica orando, Senhor, me dê as palavras certas. Mas se eu te contar que às vezes não precisa nem de palavras, você acredita? Acredito, Você deve ter acredito. tido, inclusive, experiências assim, Uhum, né? Porque a gente não precisa se culpar achando que a gente precisa de uma solução para aquela pessoa e que a gente uhum, precisa correr uhum, atrás e se sentir culpado por não fazer uma coisa extraordinária por ela. uhum, Se você só ouvir uhum, aquela pessoa e acolher o sofrimento dela, você já está fazendo assim muito, uhum, muito, uhum. muito por aquela pessoa. Já me deparei por pessoas que eu não tive palavras para dizer e eu só falei para ela: você quer chorar? Pode chorar, eu estou aqui. Você quer um abraço? Eu estou aqui. Pode chorar, eu estou aqui. O que que você precisa? O que você quer fazer? Eu estou aqui. Aí depois, mais tarde, eu sempre mando um louvor, uma mensagem de motivação, pergunto como tá, né? Porque a gente que já passou pela estrada, a gente sabe qual que é as pedras que tem lá. Uhum. Então eu sempre falo assim, ó, qualquer hora dessa ela pode se deparar com essa pedra, então eu vou colocar essa palavra bem aqui pra ela. Vou colocar esse louvor bem aqui pra ela. Que a hora que ela vê essa pedra, ela vai lembrar da palavra ou desse louvor e ela, não, eu consigo, eu sou forte. E aí muitas das vezes eu nem falo nada. Só falo que se pergunta o que que ela quer fazer. Muito bem, isso mesmo. Agora, Bia, é, a gravidez, as gestações, elas é, mudaram você fisicamente. Mudou. E mudam todas as mamães, não tem como, Mudou. né? E você foi uma pessoa que teve essa mudança e também algo mudou em você, não só no corpo, né? Uhum. Nas suas emoções algo mudou e te motivou então a querer fazer algo para melhorar o seu corpo, no seu ponto de vista. Conta para nós assim, como que foi essa experiência de ver o seu corpo mudar, de às vezes não ficar tão feliz com ele. Eu lembro que você falou para mim uma vez que era um sonho seu fazer a cirurgia, né? Uhum. E você estava muito feliz. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós. Era um sonho mesmo, graças a Deus realizado, né? Ah, que bom. Graças a Deus realizado, um sonho. A maternidade muda muita gente. Muda o corpo da gente, literalmente. E querendo ou não, acho que muitas mulheres vai me entender o que eu vou dizer agora. A nossa autoestima vai lá embaixo. O corpo da gente muda, a gente não tem autoestima. A gente fica triste, às vezes, assim, quando a gente olha no espelho, né? E é desmotivador, assim, você fala, cara, mas ao mesmo tempo você tá amando seu filho, sua filha, você ama incondicionalmente, você ama tanto, que muitas mães às vezes até não importa tanto com a aparência, porque o amor por um filho é muito grande que ela acaba esquecendo de si mesma É. por causa do filho, né? E desde que eu tive o meu filho Benício, e que aí eu consegui fazer a laqueadura, eu falava que eu tinha vontade de fazer, né, a cirurgia. E eu falei pra minha mãe, assim, que eu queria. Quando meu filho nasceu, eu falei pra minha mãe que eu queria fazer uma cirurgia plástica, porque eu tava me sentindo a pessoa mais horrorosa do mundo, né? Tudo cai, gente. Aí a minha mãe ainda falou assim: não, minha filha, você não precisa disso, é só você voltar pra academia, né? E naquela época tava morrendo muitas mulheres também, com alguns procedimentos cirúrgicos. E eu lembro da minha mãe falar: não, você não precisa disso. Mas, Joyce, eu falava assim: eu tenho muita vontade de fazer. Mas para mim fazer não era o medo do centro cirúrgico, não era o medo de enfrentar uma cirurgia lá de 6 horas, né? Muito delicada, né? O meu medo era de ir. E se caso desse errado, eu não ter tido tempo assim, eu não ter tido a bênção, sabe? Para mim, a bênção da minha mãe, e do meu esposo era principal para mim. E desde o começo que eu falei que eu queria fazer a cirurgia, meu esposo falava assim: amor, para mim tá ótimo, mas se é um sonho seu, tamo junto. Você quer fazer? Você tem coragem? Bora fazer. Então ele aceitou, assim,
de cara, assim, ele aceitou, topou, foi junto comigo. A que era mais resistente era minha mãe, né? Porque trabalha na saúde, fica com medo de algumas coisas, vê muita coisa, né? Fica com medo. Aí, com jeitinho, eu fui conversando com ela, falando, mãe, eu quero fazer, mas é meu sonho, só que eu não quero fazer sem a bênção, né, da senhora. Então, se a senhora me abençoar, eu vou feliz, eu vou tranquila, eu vou mais segura de que tudo vai dar certo. E eu, a senhora sabe, eu não tenho muito costume de ficar pedindo nada para minha mãe, o que eu peço é só a bênção. Aí a minha mãe falou, tá bom, minha filha, se é assim, então eu te abençoo. Mas não abra mão eu quero estar com você no dia. Aí eu falei, então tá bom, ótimo, Melhor minha mãe, ainda. ai, ótimo, minha mãe abençoou, meu marido aprovou, tá tudo certo. Uhum. Então vamos lá, né? E aí teve toda uma logística, né, para isso, porque tive que levar meus filhos, né? O Benício ia fazer 3 anos ainda, tinha 2 anos e meio. E aí tive que levar minha mãe, foi bem complicado, assim, toda a parte de logística, né, até chegar lá. Realizei um sonho, não foi... Aí eu lembro do que no dia da cirurgia, quando eu entrei, a minha mãe ficou comigo, aí eles deixaram ela entrar na sala pré-operatória depois que terminou o meu procedimento. E quando eu lembro que eu acordei da cirurgia, eu lembro de escutar a voz dela bem baixinho no meu ouvido. Filha, a mãe tá aqui, tô com você, tá tudo certo. A mamãe já olhou no monitor, tá tudo certo, que ela sabe ler, né? Os monitor Aham. tudinho. Ela falou, tá tudo certo, seus batimentos tá tudo certinho, filha. Deu tudo certo, graças a Deus. E aí eu peguei, eu lembro que eu tava assim, aí o médico falou assim, não, mãe, ela tá passando a anestesia dela, ela tá... Vai sentir um pouquinho de dor, mas ela tá normal. Ela, não, eu tô vendo, doutor, que ela tá bem. Aí eu lembro, falei assim, ai, minha mãe tá aqui. Minha mãe falou que tá tudo bem. Então, aí eu apaguei de novo, falei assim, ai, tá ótimo, tá tranquilo. Tô segura. Tô segura. Então, isso pra mim era primordial, a bênção da minha mãe e do meu esposo. Então, eu fui tranquila e realizei um sonho, mudou bastante, assim. Hoje eu sou uma mulher, assim, consigo me olhar no espelho com autoestima melhor, assim, sabe? Graças a Deus. Sou muito feliz. E a mudança realmente muda bastante, gente. A gente muda muito mesmo depois que a gente é mãe. O Aham. corpo muda literalmente. Muda tudo, né? Tudo, Muda tudo. corpo, muda mente, muda comportamento. Hormônio, muda tudo. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. Fiz em Goiânia, Hospital do Coração. Ah, procurei, né? Fiquei pesquisando ali uns. Desde quando eu tive meu filho, eu já comecei a pesquisar. Pessoas que fossem profissionais mesmo na área, porque querendo ou não, é o corpo da gente, né, gente? Então, você vai fazer um negócio desse, É, procura algo de qualidade, porque é a sua vida que tá ali, né? tem que ter responsabilidade, né? É responsabilidade. Então, eu procurei um profissional, né? Pesquisei muito sobre ele e tudo, e deu tudo certo, graças a Deus. Até hoje, a minha doutora ainda me recebe. Esse mês passado, eu tava lá com ela de novo. Legal. E assim, eu percebi que você, não sei se passou ou continuou, aí você vai falar. Atividade física. Aí eu lembro que você ia toda linda, maravilhosa, fazer atividade física, com as roupas bem bonitas e já com corpo novo. E aí você já tem cara de menina. Você, meu Deus do céu, Obrigada. ficou assim, ai, Senhor. Quando eu te vi, eu falei assim, gente, como assim? Essa pessoa tem 15 anos? O que que Obrigada, Joyce. aconteceu? E você passou a fazer atividade física depois da cirurgia ou você já tinha essa prática antes? Eu fazia, não muito, mas fazia. Aí depois que eu fiz a cirurgia, eu comecei devagarzinho, né? Por causa do medo, né? Porque a recuperação. Ai, se tem alguém que fala assim, ai, não dói. Já vi gente falar assim, ai, não dói. Dói sim, gente. Ai, não, não vem Eu falar pra mim que não dói, imagino. porque dói, gente, dói. Você levar pelo menos eu tive que levar 40 agulhadas, né? Não, 30 agulhadas eu levei. Todo dia. Depois, assim, você tinha que tomar uma coisa, uma Depois da injeção? cirurgia, no outro dia eu já comecei a tomar as injeções, né? No meu caso, a doutora recomendou 30, né? Meu Deus, socorro. Então, eu tomei 15 em cada braço. Hum, Era minha mãe que fazia, né? As injeções em mim. Eu tomei 15. Chega uma hora que você não tem mais nem ai, braço. E aí, no caso, eu tinha que aplicar ou na perna, ou na barriga, ou no braço, né? Como eu fiz lipo na perna e abnoplastia, e também fiz retirada de hérnia no umbigo que eu adquiri na gestação,
e eu não tinha como aplicar na barriga. E a perna eu tinha limpado, não tinha como aplicar na perna. E tinha que ser nos braços mesmo. Nessa região de trás aqui do braço. Ai, meu Uma Deus. picadinha bem. Eu lembro que o dia que eu tomei a última, eu falei pro meu marido, amor, traz essa caixinha aí. Ele trouxe, eu pisoteei sim. Eu falei, ai, graças a Deus, passei. Passei dessa fase. Menina, é tenso, porque tem que andar assim, né? Toda Eu falo que encurvada, eu né? dormi 40 dias com camisa de força, né? Na verdade, é os macaquinhos, você tem que Sei. usar, né? Aquilo lá, tem que estar fazendo drenagem, né? Precisa de todo um acompanhamento, de uma físio, né? Tem que fazer fisioterapia, drenagem. Então, eu comecei os exercícios assim com pilates, pra ficar assim mais tranquilo, né? Para ir exercitando, esticando, voltando tudo normal. Aí depois fiz um pouco de academia, aí na correria do dia a dia comecei a malhar em casa mesmo. Comprei alguns acessórios e comecei a malhar em casa. Aí agora, desses tempos pra cá, eu tô meio relaxada. Agora eu tenho que voltar de novo. Eu prometi pra minha amiga que eu vou voltar essa semana a malhar com ela. Pelo menos uma vez, 2, 3 vezes na semana eu tenho que ir pra academia. Mas assim, eu não tenho dificuldade de engordar. Hoje, quando eu entrei no centro cirúrgico, eu tinha 56 quilos. Hoje eu tô com 50 quilos, né? Cheguei até 47 quilos depois da cirurgia. Mas eu não tenho dificuldade, assim, de engordar. Eu nunca fui uma pessoa gorda, né? A única coisa foi que mudou foi depois da gestação. Mudou o corpo mesmo. Aí hoje eu não tenho essa dificuldade, assim. Pouca coisa que eu malhar, eu já transforma a gordura Aham. em gordura magra, Que né? bom, né? É. Que Aí acho bom. que é por isso que eu relaxo um pouco, né? Mas eu vou voltar, se Deus quiser. É. Até porque a atividade física não é só pro corpo, né, Não, eu me Bia? É sinto pra nossa melhor alma. quando eu faço uma atividade física, eu me sinto bem. É, É aquela dorzinha que dá no corpo, mas que é gostosa, né? Que é. você pensa assim, nossa, é pro bem, né? Eu falo para todo mundo. Eu recomendo atividade física para todo mundo. Atividade física, ela não é uma opção, ela é uma obrigação para São, todo mundo. verdade. E o corpo, eu diria assim, que é a última, fugiu a palavra, assim, a última opção que você tem para melhorar alguma coisa, porque eu acredito que a diferença que faz para a vida emocional das pessoas, para a vida mental das pessoas, é surreal. É Então, surreal. assim, faça, não também pelo seu corpo, mas faça para a sua alma, Uhum. porque faz muita diferença. Ixi, É o nosso muito. remedinho diário Diário. para a depressão, para a ansiedade, para o estresse, né? Olha só, e nós não estamos falando de nada físico, nós estamos falando de diabetes, colesterol, Uhum. triglicéridos. Não, nós estamos falando de coisas para nossa alma, né? Para Também. melhorar a nossa alma. Verdade. Então, não tem como não fazer, a gente precisa fazer, porque melhora tudo, né? Melhora a nossa Melhora. vida. Melhora a nossa vida. Ixi, ajuda até a parte psicológica, principalmente. A gente se sente bem, né? Muito. Muito bem. Dorme bem, até o sono da gente é outro, né? Falei pro Luciano que eu comecei a correr esses tempos, mas agora eu dei uma parada uns dias. Aí falei para ele, meu bem, eu ganhei um tênis dele, todo profissional, e ele me cobrou, te dei, você não tá correndo mais. Eu falei, vamos correr comigo. Comigo. Aí já Boa. coloquei ele, vamos comigo, para Boa. ele ir junto. Porque ele tá Boa. meio sedentário A também. intenção do presente não era isso, não. Mas eu estou agregando, entendeu? Vai ficar muito mais divertido ter sua companhia. Isso é uma troca de cuidados de amor, né? Ele te dá o tênis, né? Pra você exercitar e você pega a companhia dele e ajuda também, cuidar dele. Pronto, preciso falar mais o quê? Se É uma soubesse, eu ia troca de dar cuidados. outra prova de amor. Falar mais o quê? Eu não gosto de correr. Bia, eu quero... Eu gosto de correr. Amo correr. Então você Gosto. corre? Aham. Ah, que legal. Gosto mais de correr. É um tipo de exercício que eu gosto de fazer, é É correr. maravilhoso, não é? Aham. A praça ali do Pé de Pique, eu já dei 5 voltas nela correndo, sem parar. Eu amo correr. Uhum. Eu Entendeu? aprendi a amar. Porque depois que você coloca seu corpo ali no estado de exaustão, né, quase morte, você respira aquela coisa, hora que você para, assim, dá uma sensação tão maravilhosa, É. tão boa. Eu não sei como que aquilo funciona, gente. Eu não sei nem o que acontece no nosso corpo para que aquela sensação vir assim. É bom demais. É, Eu nosso tô corpo é amando. uma máquina, né? Fica É. produzindo. Aham, muito bom.
Eu queria passar para o nosso momento Florinda. Queria fazer umas perguntinhas e aí você me responde o que que vem na sua cabeça, assim, como primeira resposta. Você já foi inspirada por alguma mulher? Sim, Quem e por quê? minha mãe. Minha mãe é a minha, assim, a mulher, assim, é a minha maior inspiradora. Minha maior inspiradora é minha mãe. Inclusive, agora, no meu aniversário de 36 anos, quem estava presente pôde assistir, né? Ela veio pro meu aniversário e aí eu lembro que eu quis fazer. E era bem. Eu faço aniversário em maio, bem ali próximo, depois, antes do Dia das Mães. E ela veio para passar meu aniversário e o Dia das Mães comigo. E aí eu lembro que no meu aniversário, o presente que eu quis fazer era presentear a minha mãe. Eu lembro que eu pedi para ela fechar os olhos e falei para ela que era para ela fechar os olhos e imaginar o dia que eu nasci. Se ela lembrava daquela cena na cabeça dela, o dia que eu nasci. Se ela lembrava da gestação, se ela lembrava dos momentos das dores antes do parto e a hora que eu nasci ali, que ela me viu pela primeira vez. E ela dizia que se lembrava. Aí eu falei para ela assim: então, aquela menina, aquele bebê, hoje, aos 36 anos, quer te presentear. Mas antes de presentear, ela quer te agradecer, aquele bebê, pelas primeiras, pelos primeiros passinhos que você segurou na mão, pelas palavras que você ensinou, pelas papinhas, pelas noites acordadas, pelas fraldas trocadas. Aquela criança quer te agradecer por tudo, porque se hoje eu estou onde eu cheguei, o meu caráter, a minha pessoa, quem eu sou, foi espelhado nela e inspirado nela. Então, aquela criança hoje quer te agradecer por tudo que você fez. Que a senhora é a minha maior inspiração que eu tenho. E eu lembro que eu dei um anel em formato de coração para ela, pedi para ela abrir os olhos, era um anel em formato de coração, que eu tenho um parecido, e eu falei para ela assim, toda vez que você, porque ela mora longe, né? Falei, toda vez que a senhora olhar, a senhora vai lembrar de mim mesmo à distância. Sempre vai ter um coração aqui batendo por você que te ama muito. Então, a minha mãe é a minha maior inspiração. Tudo que eu sou, meu jeito de ser, minhas manias, tudo, eu inspiro na minha mãe. Minha mãe é o meu espelho, assim. Aqui na Terra é minha mãe. E pretendo passar isso para minha filha. Que lindo, muito bonito. Você deve ter emocionado bastante sua mãe, né? Emocionei. Acredito que sim. Acredito que sim. Cuidado, viu? Talvez isso não é uma coisa que se faça para uma pessoa, Bia. Ela quase ficou assim com o coração. Meu Deus, minha filha, meu coração vai subir minha pressão. Que lindo, muito bonito. Como você gostaria de inspirar mulheres, Bia? Como eu gostaria de inspirar as mulheres? Eu gostaria de inspirar as mulheres através da minha fé, sabe? Através da minha fé. Porque eu acredito que a fé é algo que a gente, além de ser algo que a gente não vê, mas que a gente pode sentir, se você tiver fé, você consegue muita coisa. E você, na verdade, você nem precisa de muita coisa para você ser feliz, para você ter fé. Você apenas precisa ter a fé. Então, eu gostaria de inspirar através da minha fé, das coisas que eu vivi, sabe? Algo que eu gostaria de compartilhar, posso? Pode, claro. Algo que eu... E uma das mulheres que eu mais quero, assim, inspirar na minha vida, assim, é minha filha. Minha filha é uma das... Eu acho que se eu inspirar ela, já tá de bom tamanho, assim. Eu um dia orando, porque eu oro pelos meus filhos, um dia orando pela minha filha, eu senti no meu coração de fazer algo e eu tô fazendo. Eu escrevo uma agenda, eu procurei uma agenda muito bonita, que eu sou apaixonada por agenda, gente. Eu faço coleção de agenda. Quer me agradar? Me dá uma agenda. Fica a dica. Fica a dica, hashtag fica a dica. Eu escolhi uma agenda muito bonita, tanto para minha filha quanto para o meu filho. E nela, Joyce, eu coloco todas as minhas palavras de mãe, de motivação, os versículos bíblicos que eu mais gosto, e ali eu coloco as canções que eu mais gosto, eu coloco receitas que eu gosto, eu coloco palavras de mãe para ela.
E eu também coloco ali a história dela. Eu coloco a história minha e do pai dela. Né? Eu coloco a história dos familiares dela. E sempre que eu vejo uma frase, algo bonito, um texto bonito, eu registro e tenho todo o cuidado de colocar o dia e a hora que eu estou escrevendo, né? E eu estou fazendo isso para ela e para o meu filho. E da minha filha, o dia que ela for mãe, eu vou entregar para ela junto com o anel de noivado que o pai dela me deu. Então, porque eu sei que eu não vou ser eterna. Eu não vou estar aqui para sempre. Então, um dia eu vou partir. E aí eu quero que talvez ela vai sentir saudade. E ali vai estar o dia que eu escrevi, a hora que eu escrevi, as minhas palavras de mães para ela. Né? Então, toda vez que eu vou escrever, eu peço para Deus me direcionar. Para que quando ela lê, seja no momento que realmente ela está precisando, ou que ela sentir saudade, que cada palavra seja de conforto para ela. E para o meu filho também. Eu escrevo, já estou fazendo a dele também, né? Onde eu conto a história dele, quanto eles são amados, deixo conselhos de mãe para ele. E inspiro ele, coloco palavras para ensinar ele. Então, isso é uma dica que eu deixo para as mães, que é algo que eu senti no meu coração e eu faço, e eu gostaria, assim, eu compartilho isso porque eu acho que é interessante uma mãe fazer isso para os filhos. Uma hora, se eu penso assim, se Deus o livre, né, um dia eu perder, eu gostaria de ter algo escrito para minha mãe, assim, para mim. Então, eu faço isso para minha filha, para ela ter algo meu, só para ela, assim. Legal. E assim, é interessante o que você está fazendo. Eu não sei se você sabe o tamanho disso, a proporção disso na vida dela, no sentido de contar a história dela e assim, dos antepassados dela, né? Por exemplo, contar sobre os pais, contar sobre os familiares e a própria história dela. Isso é muito importante para a criança, porque traz nela o sentido de pertencer. Eu Uhum, tenho uma história, eu vim dessa história. É muito uhum, importante. A gente às vezes acha que é comum, mas não é comum as famílias elas perpetuarem as suas histórias. Às vezes só vive o hoje, o aqui e agora e pronto, acabou. Mas é tão importante, Bia, a gente trazer o passado, sabe? As uhum, histórias que a gente viveu, que ela viveu quando era criança, né? Quando eles uhum, estiverem maiores, contar essas histórias de quando eles eram menores. Eles saberem de onde eles vieram, a raiz de tudo, assim. É bem uhum. legal, muito importante o que você está fazendo. É, Vai gerar frutinhos muito importantes, assim, na vida deles, é. você vai ver. Isso é uma inspiração que eu gostaria de inspirar as mulheres a isso, a Uhum. fazer isso, as que são mães, fazer isso, né, para seus filhos. Eu acho que isso é uma forma de inspirar as mulheres também, Bem legal. fazer isso para os seus filhos. E como você inspiraria os homens? Gostaria de inspirar os homens? Olha, Joyce, num modo geral, assim, talvez todos os homens, no modo geral dos homens, talvez eu não conseguiria inspirar eles, né? Mas se eu pudesse inspirar apenas um homem, que desse homem surgisse uma geração nova, eu inspiraria meu filho, com certeza. Eu inspiraria ele, dizendo a ele sempre que, primeiramente, que ele ame a Deus acima de todas as coisas, até mais do que eu. Que se ele amar a Deus e for temente a Deus, ele vai aprender a amar o próximo, a respeitar o próximo e será respeitado. E diria para ele também que ele, além de amar a Deus acima de todas as coisas, nunca se esqueça de quem ele é, da onde ele veio. Que se amanhã ele crescer e ganhar o mundo, mas ele nunca esqueça da raiz dele, da onde ele veio e de quem ele é. Porque eu sei que um dia eles vão bater asas e vão voar, mas e que eles me respeitem também. Não tenha medo de mim, mas que me respeite, porque o medo acaba, o respeito fica. Então, que eles podem ganhar o mundo, eu vou sempre estar aqui para eles, para quando Uhum. precisar. Então, se eu inspirar ele e falar, eu quero que ele olhe para mim e para o pai e aprenda como é ser um esposo, como é ser um pai, como é tratar uma esposa, assim como ele trata eu quero que ele trate a esposa dele também. Então, se eu não inspirar todos, mas se eu inspirar pelo menos ele, eu acho que já valeu a pena. Que eu gostaria que ele tratasse a esposa dele como ele me trata.
E eu já oro pela esposa dele, pelo meu genro também. Muito bem. Eu oro. Eu Concordo que tem que ser assim. Eu oro. Eu oro pela minha nora, pelo meu genro, porque eu já sei que eles existem. Aonde está, não sei, mas sei que existe, né? E que eu quero que eles venham para somar com a gente, o dia que chegar a hora. Então, se eu puder inspirar pelo menos ele, para mim já tá muito caminho andado. E que ele seja uma inspiração para outros homens, Para né? Como você outros falou, para homens, uma geração, para né? uma Pra geração, para dele. outros homens. Uhum, muito bom. Às vezes ele vai inspirar muitos homens e quando ele for inspirar muitos homens, ele vai lembrar de mim, Muito bem. né? É, você tem um papel muito importante, sabia? Na vida dele, Aham. sim. Eu Na sei, vida dele e dessa geração, né? Da eu geração sei. dele Então, é também. uma responsabilidade muito grande. Exatamente. Qual momento Florinda você está vivendo? O momento Florinda seria aquele momento que você está florescendo, que você acha que está desabrochando, florescendo, que está mais prosperando assim na sua vida. Você está vivendo esse momento ou já viveu esse momento? Eu digo que em partes, né? Em partes na minha vida eu já vivi esse momento. Eu já floresci em alguns momentos, que foi a minha maternidade, né? Antes disso foi minha faculdade, eu floresci ali, que foi um sonho conquistado, eu conquistei. Foi muito difícil, né? Fazer uma faculdade, porque quando eu fui para terminar, eu já estava na gestação, já, eu tive que trancar e tudo mais. E eu flori ali, eu lembro que no dia da minha formatura, que eu peguei meu diploma, eu falei assim, que aquilo ali não era só por mim, era pelos meus filhos também. Porque o pai deles é formado e eu também sou formada e eu quero a formação deles. Então amanhã, depois eles não podem dizer assim, ah, mamãe, só o papai tem, a senhora não tem, que a senhora tá cobrando a gente. Não, eu tenho, eu quero. Eu sou uma mãe muito amorosa, mas eu também sou uma mãe muito exigente deles, sabe? Não, eu quero de vocês. Então, eu flori ali, foi uma conquista. A dificuldade que eu passei para ter eles, para engravidar deles, para ter eles, foi um momento, quando ele chegou me trazendo alegria, foi um momento que eu vivi um momento de muita floração. É lindo aquilo ali. É lindo até hoje. E chegar onde eu cheguei, né? Como empreendedora, eu ainda estou florindo, acredito eu que eu ainda estou florindo ainda. Ainda tenho muito mais a florir mais para frente e que não seja só florir profissionalmente, mas como uma consultora, como alguém que possa ajudar o próximo, sem pensar só em si mesma, Florescer na vida das na vida pessoas. das pessoas. Eu acho que eu consigo fazer isso dia após dia na vida das pessoas. É o que eu desejo, né? É o que eu tento fazer todos os dias. Então, acho que eu estou florindo todos os dias. Muito bem, amei. Acho legal isso. Que a gente possa, né, se sentir florindo todos os Todos os dias. Muito dias. bom, gostei. E em que você gostaria de ser parecida com Jesus? O que que Jesus te inspira e fala, e você imagina assim, nossa, eu queria ser assim como Jesus é. Olha, Joyce, eu gostaria de ser muita coisa como Jesus é. Mas como eu sou ser humana, né? Sou limitada, sou pecadora, sou falha, né? Eu tento todos os dias. Mas algo que eu gostaria muito, assim, de ser como Jesus seria na compaixão, talvez. Na compaixão dele, porque tem muitas coisas que eu quero, sabe? Ser igual a Cristo, assim, porque o Senhor fala assim, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo, né? E eu busco isso todos os dias, ser parecido nele. Eu acho que do jeito dele ser, porque Jesus ele era muito amigo, né? Eu amo aquela canção que fala da Gabriela Rocha, que ela fala assim, eu não fui como João que deitou no seu peito, né? Mas eu toquei seu coração em oração, né? Então, assim, eu acho que eu gostaria de ser parecida com Jesus mais ainda nesse amor. Por mais que eu tenha isso, eu gostaria mais disso. No amor, assim, que ele teve com o próximo, porque eu fico cobrando isso da minha filha o tempo todo, do meu filho o tempo todo.
Quando ela chega e diz, ai, mãe, meu irmão fez não sei o quê, minha irmã fez não sei o quê. Eu falo, olha, vocês não podem pagar o mal com o mal. Vocês têm que aprender a se amar. Se um fez, pede perdão. Vocês têm que se perdoar. Então, eu acho que no amor, assim, mais intenso. Por mais que eu busque isso, acho que eu gostaria de ser mais parecida com Jesus. Porque amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus... A gente fala, eu amo a Deus, mas muitas das vezes é difícil você amar o próximo quando ele pisa no seu calo, né? E ele fala, não tem conversa assim. Fala que me ama e não ama seu próximo, então você não me Não me ama. ama. O desafio de você entender que ama a Deus é amando o próximo, né? Amando o O próximo. fato é esse. Se você ama o próximo, então você me ama. Amo. É mais que isso. Se alguém diz amar a Deus e não ama o próximo, o amor de Deus não está Tá em nele. voz. Verdade. Ou seja, o amor de Deus não está nele. Verdade. É mais profundo ainda. Mais profundo. Mais difícil. Porque não é só o inclusive. amor. Aham. O amor verdadeiro, que é o amor de Deus, que deu o seu filho pela humanidade. O amor puro não está em você. Aí parece que fica só uma hipocrisia, né? Verdade. E o desafio da gente, assim, todos os dias ter compaixão, porque às vezes não é fácil a gente ter compaixão pelo outro, né? A gente quer logo aquele se... Eu acho que é porque é uma coisa que eu gosto muito, sabe, Joyce? Eu busco muito isso, sabe? Amar, tentar amar cada vez mais. E acho que por eu me buscar, acho que é algo que eu cobro muito mesmo de mim mesmo. Parece que nunca é suficiente. Acho que é nisso que eu trabalho mais. Nunca é suficiente, porque é algo que eu cobro muito. Então, acho que é algo que eu gostaria de ser muito parecida com Cristo. Amar mais, por mais que eu amo, por mais que é algo que eu gosto e que eu me cobro todos os dias. Não que eu não amo, não é isso. Eu amo, mas parece que é algo que eu busco mais, assim, sabe? Então é algo que eu acho que eu gostaria de cada vez ser mais parecida, porque é só Jesus mesmo, viu, minha irmã? Amar. Nós, ser humano pecador que reclama o dia inteiro, que reclama de tudo. Se tá calor, reclama. Se tá chuva, reclama. Se chove demais, é a lama. Se faz calor, é a poeira, né? E a gente reclama o tempo todo. E Jesus continua nos amando. Tá lá, nos amando. Acaba energia, na reclama. Falta água, na reclama, né? Na reclama de tudo. E Jesus tá lá nos amando, né? Acorda logo cedo, às vezes a gente já acorda nervoso, irritado, e Jesus tá lá. Nem fala bom dia, Jesus, tudo bem? Como o senhor tá? Já tá reclamando, né? Jesus tá lá nos amando. Então é esse amor, assim, sabe? Que você machuca. Porque eu não vejo Jesus como um espírito só. Eu vejo Jesus como uma pessoa aqui na minha frente, como eu te vejo, entendeu? Não carnalmente falando, mas espiritualmente falando. Então, ele também tem sensibilidade. Então, se eu faço algo, se eu passo o dia todo sem falar, oi, Jesus, e aí? Entendeu? Então, por isso que eu trabalho isso em mim o tempo todo. Oi, Jesus, bom dia, Jesus. À tarde eu falo, Jesus, ó, agora nós vamos lá pra aquela loja de tarde, o senhor vai lá comigo, fica lá, Jesus, não deixe sozinha lá não, que eu não tô animada pra ir lá hoje não, mas o senhor vai comigo, eu vou animar. Então eu tenho que conversar com Jesus como eu tô conversando com você. E as pessoas acordam e, tipo assim, nem falam, ô, senhor, obrigado, passa reto, né? Então esse amor, eu acho que eu gostaria desse amor. E Jesus tá lá me amando. Independente de eu falar bom dia, boa tarde pra ele, ele tá lá me amando. Então, esse amor, sabe, que muitas das vezes a gente não tem, a gente como ser humano deixa passar batido. Nós somos falhos nessa questão. E acho que a pessoa tem que acordar todo dia, tem que amar, porque Jesus, ele nos ama, independente de qualquer coisa. Jesus nos ama, e ele nos perdoa, como ele mesmo falou, perdoai 70 vezes 7. Ele nos perdoa. Agora, é difícil a gente perdoar, né? Então, acho que é esse amor, é nisso que eu queria ser parecido com Jesus. Me amar mesmo quando eu sou falha, quando eu deixo passar batido, quando passa aquela hora, eu falo, nossa, eu nem falei com Jesus hoje. Misericórdia, Jesus me perdoa. Então, é no amor. E tá aí o desafio, então, diário. Diário. Amar mais. Diário. Amar mais. Porque é um desafio diário você amar todos os dias. Todos os dias. E a gente faz isso, Joyce. Muitas das vezes, a gente deixa isso passar batido. Você acorda já em cima da hora, meu Deus, deixa eu vazar. E Jesus? E se ele tivesse ali de verdade, assim, você olhando carne, você não ia parar para falar, oi, Jesus, bom dia, tudo bem? Como o senhor tá?
né? A gente não faz isso. E Jesus, ele tá ali, cuidando de você. Quando você acorda o seu sono, você respirou, você levantou, você tá andando. Ele tá ali, dando a água que você precisa, o alimento, o pão, o teto que você mora, tudo tá ali cuidando de você. Porque se ele fazer assim, já era, meu irmão. Quem somos nós, né? Então é no amor que eu gostaria de ser mais parecida com Jesus nessa riqueza de detalhes. Muito bem. E nossa, desafiador, não é fácil, né, Bia? Mas Não. a gente vai todos os dias na dependência dele, tentando ser, né, fazer um pouco mais, né? Fazer um pouco mais e fazer um pouco melhor Um pouco para melhor. ele, né? Bia, eu queria muito te agradecer por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Foi maravilhoso ouvir você. E assim, como eu falei no começo, que eu conhecia pouco, né? Porque eu só vou lá assim como um beija-flor, rapidinho e tudo. Mas queria conversar um pouquinho sobre essa pauta que eu fiz, mas assim, eu não imaginava a profundidade de tudo aquilo que eu tinha pensado da gente conversar. Quer dizer, muita coisa que você falou que eu não sabia. E eu fiquei assim, nossa, impactada com a sua história, né? Com a sua história de vida. Eu não imaginava que você tinha passado tantas coisas que você passou. E foi assim inspirador. Eu sei que na sua história você sofreu as suas dores, né? Com cada uma dessas coisas, teve seus sabores e dissabores, mas hoje pensar que tudo isso já passou é inspirador para a gente saber e olhar para a sua história, depois de tudo já resolvido na sua vida, né? Já tudo acalmado pelo Senhor, né? E a sua história é inspiradora, né? A sua dor nos inspira também. Então foi muito bom receber você aqui, receber a sua história também. Eu espero que seja uma bênção na vida de todas as pessoas que ouvirem esse podcast, né? As mulheres, os homens, que seja uma bênção sim na vida, que você possa através da sua história exalar assim a presença do Senhor, o perfume do Senhor na vida de todas as pessoas e Amém. fazer uma diferença muito grande, impactante na vida de cada uma delas. Amém. Eu fico feliz. Eu quero te presentear com a palavra de Deus. Eu acho que a gente precisa fazer mais isso na vida, ler mais, depender mais, buscar mais, dar, né? Doar essa palavra. Eu deixei um versículo aqui para você. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que lindo. Tem muito a ver com a Tem. sua Tem história. muito a ver. Tudo a ver, tudo. Tudo. Exatamente. E eu nem imaginava, mas eu sempre falo, Senhor, que versículo é mais coerente com essa convidada que eu vou receber? E agora, vendo aqui a sua história, eu falei, mas tem tudo a ver. Tudo a ver. E essa Bíblia que eu estou te presenteando, eu queria assim que você, como eu sei que você tem Bíblia, que você ficasse muito à vontade para ficar com ela ou presentear alguém com ela, porque a ideia é passar a palavra de Deus ao máximo de pessoas possível. Então, pode ficar ou pode doar essa palavra também. E se você optar por ficar, eu sugiro que você doe uma palavra, a palavra de Deus para alguém em algum momento, certo? Sim. É mais para passar mesmo a palavra do Que Senhor que eu lindo, acho Joyce. Muito importante. obrigada. Isso é um presente assim que não tem preço, né? Mesmo que eu ganhe e eu possa doar para outra pessoa, também não terá preço, porque aqui tá tudo que é essencial para um ser humano. É. Tá aqui. Uhum. Aqui é o manual do ser humano para ele desfrutar dessa vida não, da próxima vida. Tá tudo aqui. Do eterno, Do né? eterno. Isso é um presente maravilhoso, fantástico. Meu coração se alegra muito com esse presente. E provavelmente o dia que eu passar, alguém também irá se alegrar muito mesmo. E Deus vai tocar no meu coração a pessoa certa a quem eu vou dar. Isso. Vai sim.
Então, tá bom. Queria muito agradecer você novamente. Obrigada, eu que agradeço. Se você quiser falar umas últimas palavras aí, fique à vontade. Eu quero só agradecer mesmo, dizer que foi uma honra, foi um prazer poder compartilhar um pouquinho de quem eu sou, porque eu sou uma pessoa muito discreta, eu não sou uma pessoa de postar nada nas redes sociais, nem mim, nem meu pessoal, nem dos meus filhos, nem política, futebol, religião, nada, eu não posto, né? Eu sou uma pessoa bem reservada. Mas eu fiquei feliz de poder compartilhar pelo menos meu testemunho com as pessoas, que isso sirva de inspiração para outras pessoas, meu testemunho que Deus colocou no meu coração, tá? E obrigada, me senti muito honrada mesmo de poder estar aqui hoje. Ô, gente, ela que se sentiu, ela nem sabe. E assim, eu tô mais feliz ainda, Bia, de saber que você, né, é tão discreta assim hoje pôde compartilhar com a gente histórias tão, né, particulares suas, tão pessoais assim. Eu acredito que é uma potência de Deus assim através da sua vida para abençoar sim a vida de outras pessoas. Esse testemunho não tinha que ficar só com você, ele tinha que alcançar pessoas. Florir na vida de alguém. Florir, e hoje foi um dia escolhido por Deus para você Amém. começar a florir todas essas experiências suas na vida de muitas mulheres aí, e homens também, Amém. né? Amém por Amém. isso. Amém por isso. Então tá bom, nós nos despedimos de você aqui com muita alegria no nosso coração, por mais essa convidada especial que a gente recebeu. Eu espero você no próximo Florinda Cast. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.